Você tem sentido que a sua vida está travada? Que você precisa tomar uma grande decisão, mas você procrastina? Que você precisa sair da zona de conforto, mas você sente medo? Se você se identificou com alguma dessas questões, essa live é especialmente para você. O nome não é à toa, Vencendo o Medo de Agir. E para poder eu ajudar você a ter o poder de ação e mudar a sua realidade em direção ao caminho que você deseja, eu convidei Arbon, que vai se apresentar aqui e contribuir com você e conosco para poder te ajudar a dar o seu próximo passo. E o motivo de eu ter trazido esse conteúdo, de ter planejado essa live, é porque eu vejo muitas pessoas que elas já sabem o que fazer, só que elas não tomam a ação. Então, o movimento de agir, de você ter coragem, vencer esse medo, dar seu próximo passo e gerar a transformação necessária para você ter uma vida ainda melhor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem contigo? O som Tudo tá ótimo. bom? A imagem tá boa? Acho que sim. Pessoal aí, tá me ouvindo bem? Sim, tá ótimo para mim Que também. bom. Então tá bom. E Arbon, ele vai se apresentar dignamente, só que antes, na verdade, já vou dizer algumas coisas. Arbon é criador da Academia de Potência Humana, mentor em automaestria, artista de circo e muito mais. E você vai se apresentar muito melhor. Eu só vou fazer aquela introdução que eu falei do porquê eu fiz essa live. Também, né? Um grande motivo é porque tem acontecido alguns movimentos na minha vida onde eu percebi um padrão. E por isso eu também trouxe essa live para alertar vocês disso. Há cerca de 2 anos atrás, quando eu estava muito mal de dinheiro financeiramente, surgiu para mim uma oportunidade que eu senti que eu deveria fazer, que era uma formação, que ela tinha um custo elevado para mim naquele momento. Naquele momento eu senti um medo muito grande, uma sensação assim de meu Deus, é uma decisão muito importante e muito pesada para mim. E eu pensei, não, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu tenho capacidade de fazer esse dinheiro. Fui lá e dei um salto de fé e acontece que até hoje o fruto dessa formação continua sendo renda até hoje na minha vida, uma das principais fontes de renda. A segunda situação foi no início desse ano que me apareceu outra oportunidade, assim, que tinha um valor 3 vezes maior e eu já estava ganhando muito mais em função daquela outra decisão, né? Então, para mim, foi até mais confortável. Eu decidi, fiz um investimento, fiz um procedimento espiritual, digamos assim, e com isso me dediquei, estudei, tem essa parte importante, né? A gente lida com o medo, tem a coragem, faz a nossa parte. Estudei, pratiquei, fiz o que precisava. E alguns meses depois, eu estava tendo a minha renda multiplicada algumas vezes. Foi cerca de 3 meses, minha renda multiplicou vezes 10. Aconteceu muita coisa que abriu. E agora, em dezembro, aconteceu outra situação. Eu fui no evento em São Paulo de internet, mindset e dinheiro. E lá foi apresentada uma mentoria top das galáxias. E quando foi apresentada a mentoria, eu comecei a sentir uma angústia. Eu comecei a sentir o coração assim batendo e eu assim, não acredito. Deus, você quer que eu faça isso, entre nisso, porque era uma coisa assim muito grande, eu não tinha planejado. Então aqui que vem o grande aprendizado. Toda vez que você estiver de frente para uma grande decisão que vai transformar a sua vida de uma forma assim muito grande, você vai sentir medo. Você vai sentir medo porque vai ser algo grande
que vai forçar você a sair da sua zona de conforto e ir para o próximo degrau. E outra coisa é difícil a gente conceber o que o divino, o superior quer para nós. Então, vai ser algo que a gente não espera normalmente, vai ser algo que a gente vai achar grande. Então, são duas coisas que eu quero que vocês prestem atenção. Uma, se você achar que algo é muito grande para você e você sente essa angústia, esse medo, esse chamado, provavelmente isso é um convite para você ter coragem e fazer aquele negócio ali. Então, eu vejo muitas pessoas que estão de frente para essas grandes oportunidades e não fizeram o movimento, não tiveram a coragem. E para constar, eu entrei na mentoria Tonela e te digo, é maravilhoso você estar junto com pessoas que estão ali no mesmo clima, mesmo objetivo, porque o ambiente ele influencia muito a gente, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, é uma coisa que eu já quero deixar um toque, participar de mentorias com pessoas de alto nível, etc. Fica a dica. Então, esse é o motivo de eu estar fazendo essa live, ter convidado o Arbon, porque eu quero que você também tenha coragem e dê o próximo passo, transforme sua vida e melhore. Eu sou grata por ter tido coragem todas essas vezes. Então, dito isso, para ajudar você, eu chamei Arbon, porque Arbon, ele exala o poder da ação, traz a coragem, gera assim um movimento. Quem conhece sabe, quem não conhece vai perceber agora. Então, Arbon, gratidão por você estar aqui. Eu sei que essa live está sendo fantástica já. E, por favor, se apresente ao pessoal. Bom, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Pessoal, boa noite. Bom, eu, como a Luísa falou, eu sou artista circense, né? E esse foi o meu maior acerto da vida, foi minha maior aposta da vida. Eu não nasci em família de circo. E foi assim, uma coisa completamente fora, porque eu não tinha nenhum amigo que era de circo, nenhum familiar, nenhuma influência de circo. Eu simplesmente, sei lá, sentia dentro de mim e isso me chamava, sabe? Eu, sei lá, isso é uma coisa que sempre me fascinou, a arte sempre me fascinou. A capacidade de você criar coisas novas, você se desenvolver além dos limites humanos, isso foi algo que sempre me fascinou muito. E, como eu falei, não tinha nenhuma influência, não tinha nenhuma referência sobre isso. E quando eu fui para o circo, lá, fui para a escola de circo, e eu, cara, eu senti dentro de mim, cara, é isso que eu quero pelo resto da minha vida. É isso. Mas antes de eu chegar nesse ponto, a Vanessa, boa noite, Vanessa. Antes de eu chegar nesse ponto, tem que contar uma outra, já que vamos contextualizar. Eu estava num curso de administração. E aí eu estava num curso de administração, imagina eu no curso de administração, né? Que, tipo, toda essa energia, eu ficava ali, tipo, cara, arranhando as paredes, todo doido ali. Mas eu olhava pro lado, assim, olhava pro ambiente, e eu via as pessoas, assim, tipo, mortas, sabe? Já zumbificada ali. Aí eu olhava pro professor, que era a referência, né? Tipo, onde se pode chegar seguindo esse caminho. Tá o professor lá também ali, morto, falando ali, repetindo mais do mesmo, aquela mesma coisa robótica pra caramba. Eu falo, caramba, velho, eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei que o meu lugar não é aqui. Eu sei que o meu caminho não é esse. E aí, já podemos começar já o tema, porque a primeira sabedoria é o que você não quer. Tipo assim, a gente está procurando algo que a gente não sabe exatamente o que é. E, na verdade, essa que é a graça da vida. É isso que faz a vida ser uma aventura. É isso que deixa a gente vivo. Quando você está num lugar que você já conhece tudo e você está completamente seguro e você tem certeza que o que vai acontecer nesse lugar é a mesma coisa que tem acontecido nos últimos meses e anos, você apaga. E é assim que a maioria das pessoas vivem. Elas vivem numa rotina, viciadas pelo cotidiano de uma forma que está apagada. Por quê? Tipo, mais uma quarta-feira qualquer. Do mesmo jeito que foi as últimas quarta-feiras dos últimos 5 anos. Porque a pessoa não está se lançando ao desconhecido corajosamente. E as pessoas que mais crescem são as pessoas que se lançam corajosamente ao desconhecido. E isso que eu falei, de eu sair desse curso, né? Cara, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que não é aqui. Isso é se lançar por desconhecido, isso é desbravar. Você vai desbravar a sua própria alma, na verdade. A gente está aqui para isso.
A gente está aqui para resgatar a nossa própria alma, para sermos heróis de nossas próprias histórias, sendo o que somos no fim das contas, né? O que é isso que somos, né? Essa pergunta mais profunda que existe. Quem sou eu? Quem é você? Essa é uma resposta que, assim, você não vai conseguir responder em palavras. Mas é uma coisa que ou você sabe, por estar vivendo o que você é, então você sabe, eu sou isso aqui. Eu sou essa expressão. Ou você não sabe. E se você não sabe, o seu trabalho é descobrir o quanto antes. A missão, ela aparece quando a gente é o que é. Tipo, o pessoal fala muito de propósito hoje em dia, eu vejo falando muito de propósito. E, para mim, é uma coisa assim que não tem muito o que ser dito exatamente sobre propósito, porque é natural quando você é o que você é. Tipo, a abelha está cumprindo o propósito dela sendo abelha. Ela não está consciente de todo o trabalho que ela está fazendo em prol do equilíbrio do ecossistema. Ela só está sendo ela, igual a aranha, igual a formiga, igual a águia, o castor. Todo bicho, tudo está sendo assim, tudo está dentro dessa harmonia, a flor, a árvore. E nós também temos isso, nós também estamos cumprindo com um lugar aqui. Ou pelo menos deveríamos estar se estivéssemos sendo o que somos. Quando você é o que você é, você começa a se desenvolver a partir dessa semente. E naturalmente floresce de você. Você está sentindo que está no seu caminho. Então, assim, isso para mim é sucesso. É você se colocar no caminho. Quando a gente. Uma das coisas que trava as pessoas para não ter coragem é falar: nossa, vai dar certo ou não vai? Cara, você se colocar no caminho já é o certo. Tipo, a pessoa fica pegada ao resultado, mas o sucesso não é um resultado. Não é a chegada, não é o porto. É a viagem. Isso é o sucesso. Se você está na direção que, cara, você está sentindo que é o seu caminho, seu potencial vai se expandir, você vai estar vivo, você está numa baita aventura. E sim, né, como a Luísa falou, vai dar medo, vai vibrar, vai palpitar o coração, vai dar frio na barriga, vai. Essa é a graça, isso é estar vivo, pô. Se não for assim, você não está vivo. Se você é uma coisa segura demais, garantida demais, tipo, na verdade, é muito irônico, assim, como que é a vida, né? Como é paradoxal a vida, porque ao garantir a nossa sobrevivência e viver pela sobrevivência, para garantir a sobrevivência, a gente morre por dentro. Não é muito louco? E quando a gente meio que assim, transcende o modo sobrevivência, cara, não tô aqui para sobreviver, tô aqui para viver. Eu não sei para onde eu vou, beleza, eu posso morrer. Eu prefiro a morte do que viver uma coisa que eu não sou. Só que chegar nesse pensamento, cara, prefiro morrer do que viver essa mentira, viver esse teatro. Então, aí sim você, cara, acende essa chama dentro de você. E aí as pessoas, por exemplo, elas têm medo de seguir o caminho que elas sentem que é para elas seguirem, porque elas não se sentem capazes. Mas, de fato, você não é capaz, não, velho. Ainda não. Mas quando você se colocar no caminho e essa chama acender você, o caminho vai te tornar capaz. Essa parada assim que por exemplo, aquela história, eu penso muito assim, eu sempre gosto de pensar, eu penso nas histórias e eu penso no contexto por trás das histórias, sabe? Então, por exemplo, eu fico imaginando essas historinhas de Cavaleiro e Dragão, sabe? O cara que vai lá e vai vai salvar a princesa do dragão, né? Essa coisa assim. Eu fico pensando, imagina o rei chega lá e fala: "Ó, oh, minha filha foi sequestrada, foi raptada ali. Quem vai buscar?" Aí fala: "Ah, mas aí quem foi que raptou?" O guerreiro pergunta, né? "Ah, nada demais, só um bicho de 15 metros de altura que voa, cospe fogo." Tipo, o bicho mais terrível que existe, né? Tipo, mas como que um cara vai estar preparado para isso? Ele não está preparado para isso. E aí, o que ele vai ficar fazendo? Ele vai ficar treinando até se preparar? Não, ele vai se colocar. E quando ele vai no caminho, ele encontra. Aí nas histórias, né? Tem a fada que dá para ela, dá para ele a capa da invisibilidade. Aí ele mata um bicho que dá para ele, que imbui a espada com sangue, não sei o que, o fogo, não sei o que lá. E quando ele chega lá no dragão, ele tá pronto, porque o caminho preparou ele. Então é isso, assim, a gente não pode tomar como referência o que a gente é, porque as coisas acontecem sob demanda na vida, sabe? Tudo acontece sob demanda. Quando precisar, quando você estiver em queda livre, aí que você aprende a voar. Você ficar treinando voar no chão, você não aprende, pô. Tem que se lançar mesmo, que aí você aprende. Inclusive, é assim que os filhotes aprendem a voar, os filhotes águia aprendem a voar. Os pais, eles deixam o ninho
E, tipo, o ninho tá no topo da montanha, não é um ninho aqui numa árvorezinha, é no topo da montanha. Aí deixa um ninho extremamente desconfortável. Olha que interessante. Tipo, isso é um. Você falou de Deus, né? Da vontade de Deus, né? Deus quer que a gente cresça o tempo inteiro. Isso não é nem questão de crença, é questão de ver como funciona a natureza, como se funciona a vida. Se você olhar para uma grama e voltar depois de um mês, a grama vai estar mais alta. Então, porque assim, tudo está crescendo o tempo inteiro, as bactérias estão se proliferando, novos astros ascenderam no cosmos, tudo está crescendo, tudo está em expansão. Tipo, por a gente ver que essa é a natureza da existência, a gente entende que essa é a nossa função também, crescer. Então, quando a gente não cresce, as coisas vão começando a acontecer de tal forma que você fica tão desconfortável que, cara, você precisa sair dali. É igual o filhote de águia, ele fica ali naquele ninho e aí os pais começam a tirar tudo que é confortável ali do ninho. Começa a tirar todas as folhas que deixam mais confortável, começa a tirar e deixa desconfortável pra caramba. E se o filhote não sai, a águia literalmente empurra o filhote, empurra o filho e ela cai. Só que olha como é interessante, porque o filhote está caindo, mas a mãe águia, ela sobrevoa perto. Se ele não conseguir voar, ela pega ele e coloca de volta. Então, não sei, pra mim, quando eu vi isso aí no documentário, pra mim eu pensei, caramba, é literalmente como Deus age, sabe? Tipo, ele vai colocar tudo desconfortável pra caramba, pra você voar, pra você sair dali, pra você ir além. Se você ainda assim continuar ali, cara, você vai ser empurrado. Vai acontecer alguma coisa que vai mudar tudo e você vai cair. Aí, na queda, cara, é bom que você acorde, caramba, eu preciso voar. E aí, muitas vezes, esses momentos, né, a gente vê muito assim, na minha história, acho que na sua história também, né, na história de muita gente, a gente vê, tipo, nossa, quando eu mais cresci foi no momento de maior dificuldade, né, no momento mais terrível. É quando você tá nessa queda livre. Mas mesmo assim, se você estiver caindo e você não aprender a voar nessa queda, cara, Deus vai segurar você e vai te colocar de novo, mas uma hora acaba, uma hora essa chance acaba, né? Tipo, a vida tá passando, o tempo tá passando. Ou uma hora, e aí muita gente passa uma vida inteira sem acontecer, sem viver de verdade, sem florescer, tipo, como uma flor ou uma árvore que nunca saiu da semente, porque a semente era mais segura. Já parou pra pensar que uma semente é muito mais segura que germinar aquele brotinho, sair daquela casca da semente e sair daquela terra, toda aquela segurança, e aí virar aquele brotinho, tipo, a árvore, ela é muito forte, né? Mas ela nasce aquele brotinho ali. Nesse mundo caótico aqui, tudo pode acontecer. Vento, chuva, bicho pisando, bicho comendo, gente pisando, fogo, tudo pode acontecer. Mas ali, cara, só acontece na vida, só floresce, só só de fato vive a vida quem tem coragem. Né? A vida acontece para os corajosos. E aí a gente tá aqui pra. Cara, não é exatamente para dizer como você deve viver, mas sim para que talvez dar um chacoalhão para que você descubra a sua forma de viver, o que realmente faz sentido para você, o que você sempre quis, o que você sempre foi. Deixar isso explodir, deixar isso exalar, emanar de você, essa luz. Vai lá, sua palavra. Eu queria fazer uma associação do que você falou com a minha área também. Falar em outras palavras, basicamente a mesma coisa para reforçar. Uma é, a gente tem a frase, você dá o passo, o universo dá o chão. Os Sim. movimentos que eu falei que eu fiz, eu primeiro agi, depois as coisas aconteceram. E Arbon falou essa questão do ninho, e se o passarinho por si só não pula, a águia vai lá e empurra. Então eu já chamo a atenção assim das pessoas. Veja bem, você sabe que você tem que fazer isso, você não está fazendo. A pessoa sente no coração, né? Você, assim, se você não fizer, alguma coisa vai fazer você se mexer. Então, não é melhor você fazer por conta própria, ter a coragem? E a outra coisa, você falou sobre o propósito simplesmente ser e sobre a questão da pessoa ter ou não ter coragem. Isso aqui é a escala de Agatha, a escala de consciência. E coragem, ela está aqui no limiar das baixas vibrações. Tem as vibrações baixas e depois tem coragem. Coragem é o início das médias vibrações. Então, realmente, eu começo a fazer a vida a partir da coragem.
baixas vibrações, eu sou vitimista. Eu me sinto incapaz, eu acho que é culpa dos outros. E as altas vibrações, ela é quanto mais alto, mais a gente é nós mesmos. Então, quando eu estou em alta vibração, eu sou mais eu e eu naturalmente estou ali sintonizando com o meu eu e fazendo o que faz sentido para mim. Eu não ligo para opinião, etc. E fica tudo mais leve. Enfim, a gente vive essa essência. Maravilhoso. É isso aí. Bom, e a minha história, né? Eu tava me apresentando, afinal das contas, acabei me empolgando, falando pra caramba. Mas a minha história foi. Vamos colocar alguns pontos aqui. Então, teve esse ponto de ruptura, né? Que eu saí daquilo que não fazia sentido para mim. E aí que foi interessante, porque quando eu saí daquele curso de administração, foi tipo 2 semanas depois eu conheci o circo. Sabe? Foi abrir um portal, entende? Quando você tem essa coragem de sair do que não faz sentido para você, é como se fala, né? Tipo, você fecha uma porta e outras portas se abrem, né? Tipo, realmente é isso, é assim mesmo. É porque você está debaixo de uma. Tudo é vibração, a gente sabe, tudo é frequência. Você está debaixo de uma estrutura energética, tá meio que preso ali. Tipo, o que vai acontecer? O seu destino vai ser regido segundo aquela frequência. Quando você sai disso aí, abre muitas outras coisas. E aí, quando você tem a coragem de manifestar o que você é, né, ou buscar o que você é, isso aí, a vida, ela vai te dando oportunidade de você ter cada vez mais essa vazão para sua expressão, né, para você se descobrir, se encontrar de fato o seu caminho, né? Mas para se encontrar, a gente tem que estar perdido no meu lugar. Então, tipo, se lançar mesmo que assim, meio que no vazio. É isso. Muita gente não sai, às vezes, de um trabalho ou de um estudo, né? De uma faculdade ou até mesmo de um relacionamento, porque não. Ah, mas se eu sair disso daqui, o que eu vou fazer? Tipo, justamente, você não sabe, mas aí você vai descobrir. Quando na hora que você sair, você vai descobrir. Aí a pessoa fica esperando descobrir antes de sair, mas não descobre, porque, de novo, tá debaixo daquela frequência ali. Se lançar é só no vazio que tem espaço para se criar, para emergir o que realmente faz sentido. Quando tiver já alguma coisa ali, não tem espaço. Então foi o que aconteceu comigo. Eu estava naquela aula lá de administração, eu saí e eu conheci o circo. E é lógico que, nossa, foi muita coisa. Cara, você lida o tempo inteiro com medo, tanto para aprender as acrobacias lá, depois quando você vai se apresentar, depois quando você vai viajar, sabe, para outro país, você não faz ideia do que tudo pode acontecer. É sempre se lançando pro desconhecido, sempre vários saltos de coragem, né? E, bom, e aí esse foi um ponto importante na minha jornada, né? E depois comecei a trabalhar no circo e eu fazia um trio de mão a mão, né? Enfim, de pirâmide humana. Era uma trupe que eu fazia, né? Não era sozinho ainda. E foi muito legal. Pô, beleza, viajamos pra caramba, foi muito. E a gente tava realmente assim no elite do que é o meio circense, assim, ganhando muito bem, viajando, trabalhando nos melhores circos, tudo isso. Mas chegou um ponto que nosso relacionamento já não tava mais bom, a gente não tinha mais a amizade que a gente tinha antes. Por fim, não tava mais fazendo sentido, a gente não tava mais evoluindo, sabe? As coisas estavam só se repetindo igual aquilo que eu falei, o cotidiano foi estabelecido ali. E ali eu considero que foi um ato de coragem maior ainda, porque não foi sair de uma coisa tipo, que estava muito ruim para ir para o desconhecido, para buscar o bom. Não, foi sair de uma coisa muito boa que eu sonhei muito para construir, sabe? Que tava legal, mas tipo, perdeu o significado, perdeu o sentido. Então, e daí que isso foi o meu sonho no passado? E daí que eu tô ganhando dinheiro e tenho viagem e tudo isso? Não faz mais sentido. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento no nosso coração mesmo, sabe? E não fazia mais sentido. E aí desfazemos a trupe, voltei pro Brasil, começando tudo do zero, tudo de novo, para aprender tudo de novo, aí começar a treinar o número que eu faço hoje, né? A apresentação que eu faço hoje. E, nossa, ganhando, tipo, sei lá, 50 vezes menos do que eu ganhava, coisa assim, surreal, assim, vim pro Brasil para, tipo, ganhar mal mesmo, passar perrengue, assim, sabe? E aí, mas assim, eu lembro que eu treinando e treinando até amanhecer, sabe? E amando treinar, amando me desenvolver, sentindo o desenvolvimento acontecendo, essa coisa que eu falei do sentido da vida ser o crescimento, eu me sentindo em fluxo de novo com a vida, sabe? E eu lembro claramente do dia, assim, eu
eu saindo da lona, assim, eu ficava treinando no meio do picadeiro ali a madrugada inteira. E eu saindo da lona e tava amanhecendo, assim, eu sentindo aquele frescor da vida viva, sabe? E aí, de novo, não importa se eu. Tá bom, aqui eu não tô ganhando dinheiro, aqui eu não tô na mesma circunstância, no mesmo conforto e tudo que eu tinha antes, mas eu tô vivo, sabe? Eu tô me desenvolvendo. E aí que foi, sabe? E eu vejo que, assim, por exemplo, o propósito, né, que a gente tinha falado. Hoje eu vejo como o propósito muito forte meu é trabalhar aqui na internet, passando justamente essa mensagem que a gente está passando aqui. Isso não aconteceria se eu tivesse, sabe, se eu não tivesse tido esses saltos de coragem, tanto para ir para o circo, quanto para sair, para fazer o meu trabalho agora sozinho e tudo isso. E, enfim, no fim das contas, assim, os caminhos eles vão se abrindo, coisas que a gente nunca imagina. Tipo, eu nunca imaginei trabalhar na internet, nunca mesmo. Para mim, o meu negócio era tipo, cara, eu sou assim, tipo, trabalhar no circo, viajando, sabe, meio cigano, meio forasteiro, sei lá, sabe? Eu gosto disso, eu gosto dessa vida meio que fora do sistema, assim, sempre gostei. Tanto é que antes da pandemia eu nem tinha celular, o celular que eu tinha era aqueles que, tipo, Analógico. só faz chamada e manda torpedo, sabe assim? Eles mandam SMS, sabe assim? Se alguém quiser me ligar, tá aí, sabe assim? Mas eu não queria ficar me envolvendo com as coisas de internet. Mas aí veio na pandemia e, bom, e eu comecei a ver, né, como é que funcionava isso. E aí foi um outro salto de coragem, porque para começar a trabalhar na internet, assim, né? Porque é isso, às vezes eu não me achava bom o suficiente ainda para ensinar, sabe? E aí eu comecei a ver umas coisas, uma coisa que me ativou muito o gatilho foi uma coisa que eu vi que estava escrito assim: existe alguém muito pior do que você fazendo o que você está fazendo, muito pior do que você, e ganhando muito mais dinheiro do que você está ganhando. Tipo, e aí eu comecei a ver isso acontecer mesmo, sabe? No sentido de parada de mão, que foi quando tudo começou. Umas pessoas ensinando assim, errado mesmo, ensinando coisa errada, ou ensinando coisa que não sabia. Ah, velho, então pronto, não preciso ser nenhum mestre assim e tal. E mais do que isso, quando eu comecei a ensinar, eu vi que tinha muita gente que se identificava especificamente comigo. Com o meu jeito de ensinar, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de treinar, sabe assim? E aí me ativou essa chave, sabe? Nossa, às vezes a gente acha, ah, não, mas tem tanta gente muito melhor, eu não sou bom ainda o suficiente. Tudo bem, mas às vezes por você não ser tão. Por exemplo, uma trava que eu tinha era eu não sou flexível que nem os caras tipo, da alta performance são, os caras que treinam desde criança, ginasta. Pensava, como que eu vou entrar se eu não tenho essa flexibilidade? Isso conta muito no meu meio, assim. E foi justamente isso que fez com que a galera falasse, pô, quando eu vi você fazendo, eu vi que era possível fazer mesmo sem ser flexível. Eu vi um cara forte, pesado, fazendo essas coisas. E isso me inspirou, isso me ativou. E isso eu falei, caramba, olha só, uma coisa que a gente acha que é um bloqueio, nossa, é justamente o que vai ser o nosso propósito, é o que vai ser, é o que vai ajudar os outros, é o que vai servir de melhor, sabe? E, enfim, isso foi um outro salto, né? E, na verdade, cada dia, quando você vive entregue na presença, o que você é, tipo, só de você ser o que você é, isso já é uma entrega pro desconhecido, porque, no fim das contas, tipo, tudo pode acontecer quando a gente é o que é. É isso, tipo, a gente não pode colocar o que a gente é em palavras, em adjetivos fixos, cristalizados. A gente é um crescimento constante. Então, tipo, o que eu sou? O que eu vou ser amanhã? Eu não sei o que eu vou ser amanhã. Eu vou ser alguma outra coisa diferente de hoje, maior do que hoje. Eu não sei, tipo, então tudo pode acontecer quando você se lança para quem você é em primeiro lugar. Isso já é a maior coragem, né? Porque quando você está embasado num senso de identidade, de características que foram construídas acerca de uma vida, e você, beleza, aí você tem na sua cabeça, ah, eu sou isso, eu sou desse jeito, e se fecha nisso, que se cristaliza nisso, tá bom, você tem, digamos assim, a segurança de que você vai continuar sendo isso e você tá preso nisso também. E com essas capacidades e esses limites também. Quando você se lança para o que você é, você se lança no desconhecido, mas também no infinito crescimento. É isso, pô. É se lançar em tudo que você pode ser, tudo que você pode se desenvolver. E não tem satisfação maior que essa. Tipo, eu falei da semente que vira a árvore, né?
A maior satisfação de uma macieira é dar a maçã, né? É isso, é quando ela se realiza de fato. Pô, quando você, de fato, você confirma, tá bom, é uma macieira. Quando ela dá a maçã. É isso, aí a gente sabe o que é, a partir da expressão genuína. Você vai ter certeza do que você é, do seu caminho, se expressando, sendo o que você é. Você vai se realizar também, entregando o que você tem para entregar a partir do que você é. E não tem satisfação maior do que essa. Quando você vive desse jeito, eu falo, cara, você vive, naturalmente você vive fora da Matrix, digamos assim, porque você não depende mais do que acontece fora, mas assim, de verdade. Cara, pode me jogar debaixo da ponte. Se eu puder ser eu e fazer o que eu quero fazer, tá bom, tá show. Vou me alimentar de bolacha, água e sal. Vou ficar 40 dias sem comer. Tá bom, eu vou poder ser eu, vou ter essa liberdade de ser eu. Então tá bom, velho. Tô bem, sabe? Assim, você não vive mais refém das circunstâncias. Se é coisa boa, se é coisa ruim, se é confortável, se não é. Você é você e onde você quer que você esteja, você vai estar sendo você. E o contrário também é verdade. Onde quer que você esteja, por mais que seja confortável e tal, se você não estiver sendo você, você vai continuar não sendo você. E isso vai ser terrível. Não é? É isso. Você falou de uma questão sobre as autolimitações. Ah, eu sou assim e é isso, né? Tem uma coisa muito importante para eu falar aqui para vocês. Usem com muito cuidado a frase eu sou qualquer coisa, porque você está incorporando o que você está falando. Então, quanto mais eu falo, eu sou ansiosa, eu sou ruim, eu sou perfeccionista demais, você está reforçando e atraindo mais e mais disso. Então, uma frase assim chave para te ajudar a ter coragem, se sentir capaz de fazer as coisas é você repetir para si mesma a frase: eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Você está reativando aí, você está chamando a sua essência, o seu poder. E o seu poder, ele é, eu diria, ilimitado. É. Então, fica a dica: eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Você é a sua principal fonte de crenças limitantes. Você tem a capacidade também de mudar. Então, fica aí uma reflexão. O que é que está te bloqueando? Qual crença está te atrapalhando a você dar seu próximo passo? Se você se sentir confortável, comenta aqui no chat. Porque eu fiquei curiosa, assim. Tem gente que às vezes não começa porque acha que não é bom o suficiente. Aí teve a questão que você falou. Você vê pessoas que não são tão boas, que você pode ser melhor e que estão ali ensinando. Então, tem gente que é por perfeccionismo, tem gente que é por medo, por achar que não vai dar certo, etc. Aí, se você puder escrever aqui, comenta, porque para cada item desse pode ter uma solução diferente. É. E eu vejo que, assim, um ponto, assim, fundamental, por que as pessoas são inseguras, né? Eu vejo que, assim, como a sociedade forma as pessoas. É uma coisa na estrutura da sociedade mesmo. Para mim é um erro, talvez seja intencional, talvez não sei, eu acho que sim, que é de validar as pessoas pelo tanto que elas obedecem regras. Quanto mais obediente você for, mais você vai ser aceito e amado. E aí a pessoa vive sempre com essa insegurança do tipo, nossa, mas será que se eu seguir esse caminho, será que eu for isso? Será que eu vou estar certo? Será que vão pensar? Será que eu vou estar dentro das regras? Porque, no fim das contas, tipo, o amor é o fundamento da existência, né? O pessoal fala muito isso, Deus é amor. Tipo, se Deus é amor e Deus é tudo, então, tipo, tudo é amor. E se a gente está fora desse amor, a gente está fora do todo. E é lógico que a gente vai se sentir vazio. É lógico que a gente vai se sentir sozinho. E por se sentir sozinho, aí vai precisar cada vez mais dessa validação externa. E é uma coisa assim, é todo um trabalho a ser feito em cima disso. Mas a coisa mais poderosa é se amar. É o amor próprio. Isso é uma intenção. Você começa a fazer isso. Como eu falei, é todo um trabalho e cada um vai ter uma jornada até chegar nesse amor próprio, até descobrir mesmo, até reconhecer essa luz dentro de si. Mas só de você intencionar isso, essa busca, ponto, você já está no caminho. É como Jesus disse, bate a porta se abrirá. Quem procura, acha. Começa a procurar isso, essa luz dentro de você que está além de todas essas nuvens
que nada mais são do que as mentiras que contaram para você, as mentiras que você tem confirmado e acreditado e reforçado isso, né? Como a Luísa colocou aí, eu sou isso, eu sou aquilo, tudo isso são mentiras que você vai reforçando para você. Na verdade, você não é nada disso. Na verdade, o que você é a pura luz, você é a pura manifestação de Deus individualizado, né? Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. É deixar expressar isso, essa chama interior que eu falo, né? E, e entender, assim, se conectar mais com a natureza. Tem um livro que eu gosto muito, se chama O Caminho do Mago, do Deepak Chopra, e ele fala assim, aí o Mago Merlin, ele tá treinando o menino Arthur, né, futuro rei Arthur. E aí ele fala assim, Arthur, sempre que você se esquecer de alguma coisa, a natureza pode te lembrar. E aí o menino falou assim, ué, mas eu já me esqueci de um monte de coisa e a natureza não me lembrou. Eu tô sempre em contato com a natureza e a natureza não me lembrou. E ele falou, as únicas coisas que que são significativas, que você pode se esquecer, é de quem é Deus e de quem é você. E a natureza te mostra isso. Então, de fato, você observando a natureza, você observando, sempre gosto de usar muitos exemplos na natureza, né? Você observando essa harmonia que existe na natureza e como cada coisa está ocupando o seu lugar simplesmente por ser o que é, como eu falei, da abelha e tudo, não só os seres assim que a gente vê, animais, assim, as plantas, as estrelas, tudo está ocupando o seu lugar aqui, está dentro desse equilíbrio. E tudo isso é maravilhoso simplesmente por ser o que é. Então, assim, a gente está dentro disso também. Parece que às vezes as pessoas, por viverem nesse sistema que não é a vida, né? É um sistema que foi criado dentro da vida. Existe a vida, existe esse sistema criado aqui. Aí a pessoa acha que está meio que fora, como se o ser humano estivesse fora disso. Mas não, a gente está dentro disso também, do nosso jeito, porque o ser humano tem livre-arbítrio, o ser humano ele é criativo, então a gente criou toda essa sociedade, tudo isso daqui. É fascinante também tudo isso, né? Apesar de ser, digamos, uma matrix, né? Tem todo esse sistema de crença, todo esse paradigma, mas também o que o ser humano fez e continua fazendo é fascinante. Essa troca de informação que a gente pode ter hoje em tempo real. Eu lembro de ter visto, quando era criança, uma ligação de vídeo passou na televisão. Eu falei, não, isso é mentira. Eu não acreditei quando era criança. E hoje é coisa mais natural. E o que virá depois, daqui a 5 anos, sabe? É fascinante isso que o ser humano faz. Mas isso parece que também deu uma desconectada dessa natureza humana, desse vínculo, né, com a vida, com Deus, né, com a existência. E por conta disso vem essa insegurança de achar que, não, se eu não estou servindo bem aqui dentro desse novo modelo, se eu não estou cumprindo as regras certinho, então eu não devo ser aceito, não devo ser amado. Não, não. Isso está errado. Isso é uma visão equivocada que foi construída a partir dessa civilização que foi criada pelo ser humano. Mas o que é a vida em si, você ser você, tipo, já é o motivo mais que suficiente para você ser completamente amado, porque você está cumprindo com esse lugar. Sendo você, existe um equilíbrio. A, a vida, tipo, a gente olha assim, eu tô brisando mesmo. Eu sou um cara que, cara, eu fico assim, sei lá, 3 da manhã, vocês vão me ver paradão, assim, no meio do nada, olhando pro céu, pensando esse tipo de coisa. Mas, enfim, porque a gente tá dentro de algo, de uma, são assim, são coisas, desde as forças micro, nano, bactérias, até forças titânicas dos planetas, dos cosmos. São coisas assim que precisam estar tão em sincronia. Tem que estar tudo tão perfeito para que seja possível a vida. Isso me faz pensar que a existência, ela é tão próspera, ela funciona tão bem, porque ela não desperdiça recurso. Tipo, o que existe é porque precisa existir, sabe? Para ter esse equilíbrio dos planetas, por exemplo, é porque cada coisa tá. Uma coisa magnetiza a outra, enfim, tem todo esse campo eletromagnético para que seja possível. Os animais no ecossistema precisa ter uma quantidade específica para existir esse equilíbrio. Se tiver mais quantidade do bicho, então vai desequilibrar, mas é só questão de tempo para harmonizar de novo. A própria vida cuida disso. Ou seja, o que existe é porque é necessário que exista para haver o equilíbrio. Então, assim, eu tô falando tudo isso para dizer para você, cara,
se você existe, é porque você precisa existir, porque sem você, a gente já tá lascado, ia colapsar a existência, tá ligado? Não ia ter equilíbrio no planeta Terra. Você é totalmente necessário. E além de ser necessário pela sua própria existência, por si só, tipo, só ficar parado, existindo, tipo, você já tá cumprindo com a sua função. Já tá emanando uma coisa que é necessária para esse equilíbrio. E o que você tem para fazer é só você que tem. Tipo, isso é uma coisa que eu acho muito. Cara, mano, eu fico assim, de emocionar mesmo, assim, a criatividade da mente de Deus, assim, né? Tipo, o infinito que é a criatividade da mente de Deus. Porque cada pessoa tem uma coisa autêntica, única para entregar. Que se não for entregue por você, não vai ter, a gente não vai ter esse presente, sabe? Assim, tipo, é como se fosse uma semente, como eu falei, que vai crescer, vai germinar e vai dar uma fruta, mas tipo, não é qualquer fruta, é uma fruta única, sabe? Assim, é uma coisa ali. E assim, interessante é que a macieira, ela não come maçã, né? Ela entrega para os outros. Tipo, o nosso propósito, assim, o que a gente é, a gente vai entregar isso. Isso é uma coisa muito única, muito rica, muito preciosa e que é um desperdício, sabe? Tudo isso, todo esse potencial, só ficar na semente. E quando esse entendimento, essa conexão profunda, sabe? Chegar em você, né? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade não é acreditar no que dizem, não é estar dentro de um sistema de crenças religiosos, ou ouvir falar. Não, quando você conhece algo, é muito mais profundo. Tipo, conhecer quando você tem um contato com isso. Então, quando você conhece a verdade dentro de você, essa verdade te liberta, porque você é livre para ser você. E ponto, sabe assim? Cara, e tratando-se assim de dogmas religiosos, por exemplo, né? Se essa é a frase, então qualquer coisa que não liberta não pode ser verdade. Então isso é uma coisa que trava muita gente. Tipo, ah, mas será que se eu for isso, será que Deus vai gostar? Será que Deus vai me castigar? Cara, se você está aprisionado nisso, e se não é. Se você está aprisionado nisso, então não pode ser verdade porque não liberta. E se não é. Se você está vivendo uma coisa que não é a sua verdade, então também não é verdade pela própria, né, pela própria questão em si de não ser verdadeiro, né? Então é isso, tipo, tô falando tudo isso, assim, meio que, sabe, de diversas formas para dizer, cara, seja você, viva, é a coisa mais bela que você pode ser, se ame, mas muito, assim, muito, muito, acorda e fala, caramba, que da hora que é ser eu, esse ser único aqui, o que dá para fazer com isso? Eu gostaria que todo mundo fosse fascinado pelo próprio ser como eu sou por mim, tipo, eu falo mesmo, eu sou fascinado, eu fico fala, tipo, eu olho assim as coisas que eu tenho desenvolvido ao decorrer da minha vida, e eu penso, falo, que isso aqui é muito foda, velho, é muito da hora isso, que demais, eu quero mais, sabe? E essa é a mensagem que eu quero passar, assim, para as pessoas, e o que eu vejo que a Luísa também quer, sabe? Que sintam, quando você descobre uma coisa muito boa, sabe? Você quer mostrar isso para as pessoas, né? Você quer que as pessoas sintam isso também, tipo, você tá no meio de uma floresta, você encontra um lugar mágico, uma gruta cheia de cristal mágico. Você fala, pô, vou trazer meus amigos para conhecer. É tipo isso, é assim que eu me sinto. Eu falo, cara, eu quero que vocês sintam isso também. E o que é sentir isso? Tudo parte desse princípio, desse ponto de você é amado, completamente amado e necessário por ser você. Unicamente, simplesmente. E quando você aceita isso, é tipo, explode você. E naturalmente você começa a fluir, a exercer, fazer, e você tá livre, vai pulando, cantando, fluindo com a vida, pô. É isso, pô. Seja louco, seja o que for, mas seja feliz, seja você, pô. A vida tá passando. É uma oportunidade única. É isso. Ilustrando aqui o que Arbon falou sobre Matrix, eu enxergo como aqui mundo da ilusão. Esse trecho aqui de vibração, na verdade, abaixo das altas vibrações, o que domina a gente são ego, crenças e medos. E uma coisa que Sabrina comentou aqui nos comentários, a obediência é uma programação mental implantada pelo sistema. Então, quando a gente está aqui no mundo da ilusão, a gente não está agindo por nós, a gente está agindo visando o externo, agradar o outro. E a frequência medo, que é uma baixa vibração, ela é o oposto do amor. Porque se eu não conheço, eu não amo. Então, aqui, uma conexão de fatos.
Se você não se ama, busque o autoconhecimento. Você se conhecendo mais, você vai elevar esse auto-amor. E você elevando o auto-amor, você eleva a vibração. Tem uma frequência chamada amor aqui, que é 500, é uma frequência elevadíssima. E o que isso significa? Você vai ter esse amor transbordando. Você vai emanar luz, literalmente, energeticamente, no nível energético. E isso vai, assim, é um amor que você mesmo produz de você e ele começa a expandir para fora. E aí começa a. É quando você começa a dar frutos. Você está sentindo esse amor e você está começando a emanar ele à sua volta, mesmo que não seja uma entrega tangível. O simplesmente ser e me amar está contribuindo com o mundo, está emanando luz. E, naturalmente, se eu me amo, eu vou me conectar com o que faz sentido para mim. Eu vou dizer não àquelas questões de fazer uma coisa só porque eu acho que é o que a minha família quer. Não vou fazer aquilo porque o pessoal vai me julgar e aí eu não quero chamar atenção. Gente, isso tudo é característica de quando a gente está no mundo da ilusão. Então, quando a gente vai trabalhando autoconhecimento e autoamor, a gente consegue elevar a nossa vibração e isso naturalmente vem mais para fora, a nossa essência. E eu quero citar um comentário aqui que eu tinha perguntado, né? O que é que está te bloqueando? Uma pessoa citou uma situação e falou da conexão com o apego, que tem algo do passado que ela não quer deixar para trás. Ela está pegada na questão do passado. E aí eu só queria comentar que apego, ele está aqui esse nível de baixas vibrações também. Então, se tem algo que está prendendo você, de você ser você, de você fazer o que você sente que deve fazer, isso está te atrapalhando a você ser você, então. É algo que você deve realmente mudar o caminho. Você não vai estar permitindo você ser a sua essência, você ser você. E como o Arbo falou, todo mundo tem uma missão aqui, todo mundo tem uma identidade única. Então, no momento, aí atenção para você que está sem coragem de tomar a ação que você precisa para viver do que você quer. No momento que você não está dando espaço para você ser quem você é, você está sendo egoísta com os outros também. Porque se você estivesse fazendo o que você sente vontade de fazer, você ia estar brilhando, você ia estar contagiando outras pessoas. Tipo, eu acho que vocês podem sentir aqui que a gente fala com verdade. Então, pense que você, na sua situação, no que faz sentido para você, você também vai estar propagando a sua verdade, ajudando pessoas, porque a gente transborda, é algo da natureza. E tem uma coisa, eu acho que é uma frase da administração, acho que é de Peter Drucker, que é, ou aquele fala para a empresa, mas também funciona para pessoas, que é, ou você está crescendo ou você está morrendo. Então, se você está estagnado, como eu falei antes, é melhor você dar o passo que o universo vai dar o chão do que você depois receber um chutão aí, que vai ser algo que não vai ser muito legal, provavelmente. Eu vou falar uma coisa, assim, meio maluca, mas eu realmente acredito, tipo, na vida eterna física. De verdade. Eu acredito que se a pessoa, ela quer muito viver e ela se mantém com essa chama acesa e crescendo sem parar, ela não morre. Eu tenho essa coisa, assim, tipo, eu tenho uma. É claro, né, sempre buscando o máximo potencial, trabalhando no circo. Cara, isso já foi mostrado várias vezes na minha própria experiência que existe muito mais que o corpo humano pode fazer que, tipo, tá muito além do referencial do que as pessoas acreditam. Inclusive, o circo é isso, né? Tipo, é você mostrar que é possível muito mais. Isso que impressiona. Na Bíblia a gente vê, né, tem aquelas histórias que viveram uns 500 anos, 700 anos, 900 anos. Eu acredito mesmo. Eu acredito que tem muito mais. É uma questão de que quando a pessoa está vivendo só como você falou, ou está crescendo ou está morrendo. A partir do momento que a pessoa alcança a estabilidade, que é o que muita gente quer, busca, né? Eu quero estabilidade, quero uma casa, quero um trabalho que vai me garantir ali. Começou a morrer ali. Aí, tipo, só fica um tempo até a energia vital, tipo, cair completamente, mas já tá morrendo a partir dali, sabe? Então, assim, a vida, ela acontece
assim, quanto mais vivo você tá, mais vida você gera. É uma coisa assim, é como uma espiral ascendente, né? E o contrário também acontece. Então, é isso. A existência, aquilo que eu falei, tudo aquele discurso bonito, não sei o quê, que a natureza, a existência, ela é tão próspera porque ela não desperdiça recurso, o que existe é porque precisa existir. Tudo bem, mas se aquilo que existe não está cumprindo sua função, que é ser o que é, e não está se desenvolvendo, não está crescendo, como tudo está, então não tem mais para que isso existir. Se é que já tá morto, tipo, internamente, então vai desfalecer até sumir, sabe? Eu acredito até mesmo que, eu não sei, né, questão espiritual, se a consciência um dia some, mas é uma coisa que vai entrando tanto num sentido de inércia, de estar dopado, que apaga mesmo, assim, é como se aquela consciência não existisse mais. E muita gente vive assim. É o que a gente fala que é a programação, é zumbi, é robótico. É isso. É porque não tá mais buscando. Porque o que faz a gente estar vivo pra caramba é justamente a perspectiva de crescimento e de aprendizado. Por isso que as crianças são tão cheias de energia. A criança não cansa e corre para todo lado, porque a criança ela tá totalmente aberta, aprendendo tudo. Tem um estudo que mostra assim que mais de 80% do que a pessoa aprende na vida inteira dela, ela aprende até os 7 anos de idade. Eu fiquei abismado quando eu vi isso. Caramba, nossa, mais de 80% até os 7 anos de idade, aquele mínimo, né? Que é o quê? É a programação da Matrix, que é cumprir regra, aquele modelo. Seja obediente, basicamente. Né? E aí todo o resto vai, tipo, uma informaçãozinha, outra aqui, outra ali. Hoje, graças à internet, isso está mudando. Porque as pessoas realmente se revolucionam a partir, como você contou a sua história, de uma mentoria, uma coisa, um contato, uma conexão, um livro. A pessoa muda tudo, se abre e vai, portais. E o que eu falei sobre a imortalidade física, né? Tem histórias mesmo de monges lá da Ásia, do Oriente, da Índia, que tem história que os caras é imortal mesmo. Sabe assim, tipo, eu tô falando isso só pra. Tudo bem, cabe a cada um acreditar ou não acreditar, mas é uma perspectiva de que. Tudo bem, uma que não é história de acreditar. O Yogananda, você já viu o livro A Autobiografia de um Yogi? Sei Já qual viu é. esse livro? É. O, o Steve Jobs, ele, antes de morrer, ele deixou um presente para a humanidade. Ele falou a coisa mais importante, numa caixa. As pessoas achavam que era um iPhone novo, viram, era o livro do desse aí, Autobiografia de Yogi. E nesse livro ele conta as histórias dos seres iluminados que ele encontrou ao decorrer da vida dele. Ele vai contando todo tipo de história, todo tipo de cara que tem um poder mais maluco que o outro. Os caras, sabe assim, faz coisa doida mesmo assim. E pra gente é doido, né? Mas é questão de perspectiva, né? Tipo assim, se você voltar no tempo, há não muito tempo, 50 anos atrás, e mostrar um celular pra eles, eles vão te queimar e falar que é bruxaria. Tá ligado? Sei lá o que vão fazer, né? Eu penso que pode ter relação com crenças mesmo, que a É gente é crença. É limitado crença. e a gente acredita que é um mortal, vai ficar doente quando envelhece, etc, etc, e vai Isso. morrer. E se É eu mesmo. pegar isso, eu acredito sim que a gente pode fazer milagrosas. A doença é uma crença. Tanto é que Jesus, ele curava as pessoas e ele falava, a sua fé te curou. Tipo, tanto a fé da pessoa cria a doença e cura da doença. É o que ela acredita, no fim das contas. E tem um monte de estudo. Só finalizando essa parte do Yogananda, e depois já vou nisso aí. O Yogananda, ele, depois que ele morreu, aí teve um cara lá, o cara do cemitério, ele fez uma nota lá pra. Isso aí é documentado mesmo, o governo. Porque eles ficaram abismados, porque o Yogananda morreu e passou 20 dias e o corpo dele estava intacto. Nada de decomposição, nada. E o Yogananda, ele tava lá, com todo mundo geral assim, e ele falou: gente, vou embora. Falou. Fechou o olho e morreu. Tipo, sabe assim, tipo, ele levou o espírito, ele decidiu a hora que ele queria ir, sabe assim? E sobre as crenças, né? Tem, tem uns estudos muito legais. Tem um que era um cara do Texas, Arizona, ele era condenado à morte, né? E aí os caras de uma universidade queriam fazer um teste, né? Queria fazer um estudo lá. E como ele estava condenado à morte, perguntaram lá, falaram, tá bom, pode fazer aí com ele. E aí eles chegaram para esse cara e falaram assim, olha, isso aí é tudo documentado. Se vocês pesquisarem essa história, vocês vão ver. Fala assim, olha, você não vai morrer de cadeira elétrica,
você vai morrer de uma outra forma, tá? A gente vai cortar o seu punho e você vai sangrar até morrer. Você conhece essa história? Já viu? Já. Você vai sangrar até morrer. Aí ele foi lá e falou, tá bom. Aí deitou ele, aí vendou ele lá e tal. E aí colocaram um balde de alumínio e colocaram uma seringa. Uma torneirinha ali e uma bolsa ali com uma seringa ali pra ir gotejando, né? E uma torneira lá. E aí fizeram, assim, pegaram, tipo, sei lá, uma faquinha de plástico, assim, passaram, mas não fizeram corte nenhum. Não fizeram nenhum corte dele. Só que aí fizeram isso, ele tava vendado, ele acreditou nisso aí. Aí abriram uma torneira lá e começou a jorrar. E aí o coração começou a bater forte pra caramba. Beleza, o cara tá perdendo sangue, perdendo sangue. Aí aos poucos eles foram fechando a torneira, fechando, fechando, até. Na hora que eles fecharam a torneira completamente, o cara foi, teve uma parada cardíaca e morreu. Sem perder uma gota de sangue. Porque ele acreditou que tava perdendo sangue. E morreu. Tipo assim, cara, é muito louco pensar nisso aí. E tem uma outra história que é brasileira isso. Que a mulher, ela tava com câncer e aí tava todo ferrado no estômago lá. E aí o médico falou, não, vou abrir pra ver como tá, vou ver se tem jeito, né? E aí ele abriu, ele viu que tava pior ainda. E aí ele falou, não tem o que fazer, não tem mais pra que ficar no hospital. Ela foi lá e deu alta pra mulher, porque assim, vai morrer em casa, vai morrer com a sua família, porque aqui a gente não vai fazer mais nada. Só que aí a mulher, ela, sei lá, não entendeu isso direito, e ela achou que aquilo ali foi uma cirurgia, e o médico curou ela do câncer, e por isso que deu o alta. E aí passou uns 2 meses, o médico tava no, lá no negócio do escritório dele lá, e a mulher entrou lá, e aí levou um susto, né? Um fantasma aqui. E a mulher falou: não, é que a sua cirurgia deu um sucesso, e agora eu tô trabalhando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo, tô vivo. Caramba! E falou assim: não, vamos fazer um exame pra ver como é que tá e tal. E aí fez o exame e tava 100%, sabe? A mulher, por acreditar que aquilo ali foi uma cirurgia, que tava curada, ela se curou literalmente. E isso aí tudo está fundamentado pela ciência, a física quântica explica isso, né? Como que a nossa consciência ela determina o comportamento dos átomos, né? E tudo é átomo, a gente é feito de átomo, então o que a gente acredita literalmente muda os átomos. E o que é interessante é que os átomos eles não são coisas que estão lá e tá lá vibrando. Não, eles ficam aparecendo, desaparecendo, ou seja, são novos átomos surgindo o tempo inteiro, sabe? Então, com esses novos átomos surgindo a partir da consciência que rege esses átomos, ou seja, a consciência que está no próprio corpo vai criar os átomos desse corpo. E isso é uma coisa assim, quando a gente, por exemplo, num treinamento que eu faço que é muita autoconsciência física, né? E a parada de mão, e muito equilíbrio e tudo aquilo ali. Cara, é muito nítido como que a consciência, ela, um dia que você tá com a mente mais leve, o seu corpo, o peso do seu corpo fica mais leve. E um dia que você tá mais pesado, tá com raiva, alguma coisa, tipo, o corpo todo fica mais pesado. Então, tipo, a força muda, a força muscular muda, não é coisa que tá muito além, sabe? Quanto mais a gente explora, e é isso que me faz se fascinar tanto. Eu falei para você se fascinar por você, né? Para cada um aqui se fascinar, mas quando a gente começa a abrir essas perspectivas do que é a existência, a gente se fascina por tudo, sabe? Assim, tipo, a gente fica, cara, eternamente como criança, sabe? Porque a gente vai descobrindo que o que a gente não sabe é muito vasto, assim, tipo, e a gente quer descobrir, e a gente vê o, dentro do que a gente não sabe são possibilidades de a gente conseguir crescer mais e ser cada vez mais e ter cada vez mais poderes, literalmente, curar os outros, se curar, caminhar sobre as águas, reger os céus e os mares, tudo isso é possível. É, aquele que crê em mim poderá fazer o que eu faço e obras maiores que essa. Essa é a verdade da vida, né? É, E é só descobrir como. complementando, tem um doutor, Joe Dispenza, que ele está difundindo muito Sim, a questão da cura pela mente para quem quiser pesquisar mais. E eu acho importante frisar, isso aqui tudo serve como um aprendizado de que eu posso, eu consigo, eu sou capaz. A gente tem o poder, a gente é uma consciência que controla a mente. E a gente controlando a mente, olha quantas coisas a gente pode fazer, a gente pode nos curar. Então, por que que você não está
está dando aquele próximo passo. Assim como você acredita que você não pode, você pode trabalhar algo para você passar a acreditar que você pode. Falar, repetir, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, vai te ajudar a ter essa coragem se estiver faltando. Que horas é que você precisa encerrar? Não tem hora, não. Tá, eu pensei que você tinha falado que ia terminar. Ah, não. Então, que bom. Não. Eu queria perguntar, eu queria que você citasse da até para incentivar as pessoas a darem o próximo passo. Como foi, se você quiser falar, que você começou a Escola de Heróis? Aham. É, Como foi isso aí foi legal. aquele evento? Escola de Heróis, para quem não sabe, é um projeto que eu tenho agora de onde eu tô com um circo, só que não, aqui eu tô na Alemanha agora, então não vou saber falar alemão com as crianças, mas a ideia é onde eu tiver com um circo, eu vou no orfanato mais próximo e treino as crianças. Vou lá o tempo que eu puder, todo dia. Eu tava em Curitiba, eu ia de segunda a sexta. E ficava lá, tanto falando essas coisas de coragem, falando sobre força de vontade, treinando, fazer acrobacias e tal. E a escola de heróis, porque, bom, com esse intuito de, a princípio, ser um herói de si mesmo, herói da própria história, né? E passar essa perspectiva de que você pode criar a sua vida, não tá preso a uma circunstância, né? Porque essas crianças, o que eu vejo e não só nas crianças, né? Em muita gente, nas pessoas, no geral, assim. Mas essas crianças, como elas estão em orfanato, e normalmente orfanatos que ficam em comunidade, então tudo que elas veem, tipo, é uma coisa assim, tudo muito bagunçado, sem perspectiva, sem sonho, sabe? Sem sonho. Eu perguntava para as crianças, qual que é o seu sonho? Elas não sabiam responder. As crianças sem sonho. Tipo, eu nunca tinha visto uma criança sem sonhar. Eu perguntava assim, se você pudesse ter qualquer superpoder, qual você gostaria de ter? Só para ir conhecendo cada uma. E elas falavam, sei lá, nenhum. Tipo, sem vontade, sabe? Por quê? Porque quando não se tem uma perspectiva de que você vai ter uma vida boa, então você não quer viver. E é isso que eu vi, essa desesperança nas crianças. Não queria, pra que eu vou viver uma vida, tipo, meio que assim, foi abandonado, ninguém gosta de mim, e o lugar que eu vejo é tudo pobreza, tudo tristeza, sabe? E aí é herói nesse sentido, sabe? Porque, eu falo, né, o herói e o vilão, eles ambos tiveram passados difíceis. A diferença é que o herói foi mais forte do que as suas dores e usou essa dor, usou digamos, essa carga emocional para se fortalecer e para ajudar os outros. Foi um herói de si mesmo e por isso que naturalmente ele é herói dos outros, né? Então passava essas ideias. E aí, como que começou isso, né? E aí quando a gente vive totalmente entregue já, quando a gente entrega a vida pra vida, entrega a nossa vida pra vida, pro fluxo da vida, a gente só vai, sabe assim? É tipo, eu acordei um dia, eu falei, porra, ia ser da hora ir no orfanato passar as ideias pra molecada. Peguei, olhei no GPS, eu escrevi orfanato. Aí eu vi lá o mais perto, fui. Aí eu cheguei pra mulher e falei, não, é porque eu tenho um projeto chamado Escola de Heróis, não sei o quê. Ela, nossa, que legal. Aí mostrou lá tudo ali, o ambiente e tal, não sei o quê. Ela falou, não, mas fala mais do seu projeto aí, quanto tempo que você faz isso? Eu falei, quanto tempo? 10 minutos. Faz 10 minutos que eu comecei isso aqui. Comecei agora, assim, bateu na cabeça e foi lindo, sabe? E as crianças foram no circo depois. Bom, 70% daquelas crianças agora sonham em trabalhar no circo. Assim, se elas vão ou não trabalhar no circo, é meio que assim, isso é irrelevante. A questão é que elas têm agora uma perspectiva de ter algo bom. Então, por isso elas vão querer viver e se desenvolver para isso. Elas estão buscando por algo, sabe? Então, às vezes, o que falta para muita gente é ter uma perspectiva de que você pode criar uma vida, você pode viver o seu sonho, você não está preso a nada, você não está preso a nenhuma circunstância, a nenhum modelo de como se deve viver, você pode criar isso. É ter coragem de se lançar para isso, né? E, bom, trazendo uma coisa um pouco mais prática, você falou sobre começar a treinar a mente, né? Começar a fazer coisas para ter esse trabalho mesmo, né? Para você desenvolver mais autoconfiança, mais coragem. E o que eu vejo que uma coisa que me deu muita autoconfiança, que eu falei, nossa, eu sou um cara autoconfiante. Por quê? Porque eu me superei tanto, sabe? Eu tive essa consciência pós-pandemia, assim. Na pandemia eu treinei tanto e eu passei por tanta coisa, e não só pelo treinamento, por esses momentos também de dificuldade, sabe? Tudo isso.
Mas eu treinei tanto e eu me vi superando tantas coisas que pareciam impossíveis para mim. A própria questão do que eu faço, de equilibrar numa mão só e tudo aquelas. Aquilo parecia impossível para mim. E de repente você fazer aquilo brincando e você se superar tanto nesse nível, você pensa, cara, eu sou capaz. Você vê que você é capaz. Então, uma coisa que vai aumentar muito a autoconfiança é você se superar todo dia, mesmo que seja em microdoses. Todo dia, cara, toda dificuldade que você passa, tome isso como uma oportunidade de você desenvolver sua força de vontade e, consequentemente, sua autoconfiança. Cara, eu tô com preguiça de ir pra academia. Nossa, tô sem vontade, mas você vai mesmo assim. Isso vai gerar uma semente de autoconfiança e de merecimento para você. Você se sente não só capaz, mas merecedor também. Cara, eu mereço. Tipo, é assim, tipo, por exemplo, agora para mim, eu tô aqui como vocês sabem, como eu falei, na Alemanha, nossa, viajando, ganhando bem, tipo, tá tudo muito bom agora, sabe? E eu vejo, cara, normal, consequência natural. Assim, isso é uma coisa que a gente desenvolve autoconfiança quando a gente trabalha nessa lei de causa e efeito. Cara, se você treinar, trabalhar, se desenvolver, continuar sustentando essa intenção dentro de você, você sabe que vai dar certo. Quando vai dar certo, como exatamente vai dar certo, isso a gente não sabe. Como e quando eu ia trabalhar no circo, realizar esse sonho, não fazia ideia. Mas você sustentando isso, não tem como. Ou você vai realizar isso, ou vai, sei lá, morrer antes. Mas é difícil morrer quando você tá com essa chama acesa. É muito louco. Por isso que eu falo da imortalidade física, porque assim, eu já passei por tantas coisas, tanta doideira. Teve um dia que eu tava mais de 100 por hora na moto. Foi recente. Tava mais de 100 por hora. E aí, um carro passou assim, ó, me atropelando. Passou do nada me atropelando de moto. E eu fiquei assim, perdi o controle e saí rolando. Mas assim, foi feio, capote mesmo, assim. E eu rolei tanto, mais tanto, que eu juro, deu tempo da adrenalina passar, porque normalmente quando você tá caindo, você não pensa em nada, né? Você só fica ali, tipo, naquela loucura. Deu tempo da adrenalina passar e eu pensar assim, porra, já deu de rolar, né? Caralho, eu fiquei entediado de tanto que eu rolei. Tava igual o Sonic lá. Cara, já deu, já. Aí me deu, cai assim, ai. Aí eu pensei, aí eu mexi o pé, mexi o braço. Aí eu falei, não dá pra levantar. Eu levantei. Aí os caras correndo assim, o cara que me atropelou foi embora. Aí meus caras, fica aí, eu não, eu tô bem, fica aí, não, eu tô bem, fica aí. Já tô de pé, tipo, já tava de boa, já. E assim, não aconteceu nada comigo, nada, nada. E eu tô dando esse um exemplo, assim, e outras coisas aconteceram, assim, de uma forma que eu realmente acredito que quando você tem uma intenção forte dentro de você, você tem um sonho vivo dentro de você, as coisas acontecem, mas não te abala, porque você... É como se você tivesse blindado, sabe? Pelo que você está emanando. Você tá com isso tão vivo dentro de você que você está criando uma coisa que esse tipo de circunstância não consegue entrar, sabe? São frequências, né? Estamos entendendo que tudo é frequência, são frequências que não chegam na sua frequência. Então pode até acontecer ao seu redor, mas não chega, não te afeta no fim das contas, né? E é isso. Queria colocar, eu anotei aqui algumas coisas mais práticas, né? E uma delas, a gente já falou, que é a referência de capacidade, que você vai se preparar para o caminho no caminho. Você nasceu para isso. No fim das contas, é isso que é. Tipo, você nasceu para ser você e fazer essas coisas que estão no seu coração. Se isso está no seu coração, é porque, cara, você é a pessoa certa para fazer. Eu penso muito nisso também, assim, nesse equilíbrio do que é a existência, né? Esses dias aí me perguntaram assim, como lidar com situações em que tem muita gente te assistindo e você tá inseguro, tá com vergonha, coisa do tipo. Isso é uma coisa que eu penso antes de tá uma árvore muito louca, mano, é só as histórias malucas. Mas enfim, é uma coisa que eu penso assim, eu lembro uma apresentação que eu fui fazer que eu tava nervoso, né? E aí eu pensei assim, eu tava nervoso, mas eu pensei, cara, dentre todas as pessoas que poderiam estar aqui, as 8 bilhões de pessoas que existem, eu fui escolhido pela existência
por Deus para fazer isso. Então, assim, não existe ninguém melhor. Não, e não é nem questão de melhor ou pior, assim, é para eu estar aqui. Não existe um jeito certo de fazer. Não tem como eu errar, porque essa perspectiva de certo e errado só existe se você tem uma referência do que é o certo e do que é errado. Agora, quando a referência é você, então, tipo, o que você fizer vai ser o certo, pô. Porque é pra você estar lá. Então, assim, dentre tudo que poderia ter acontecido, se você tá nessa situação, se você tá tendo esse chamado no seu coração, não tem falha. É assim, o que você fizer vai ser a coisa precisa para fazer. É só deixar esse negócio fluir. Cara, curtir, se divertir nisso, sabe? Essa ideia de você se divertir enquanto você cumpre com o seu propósito, com as suas missões, com os seus, né, com os seus fazeres aqui, isso é muito massa, porque na verdade a gente está aqui para ser o que a gente é. Nós somos seres humanos, não fazeres humanos. Isso é não. Seres humanos, então você só vai estar sendo ali. E tá certo isso aí, tá precisamente, né? E essa. Eu vi que perguntaram assim, né? Qual o segredo para manter sempre com essa frequência, energia elevada? O que eu vou responder? Cuidando da sua frequência, estando autoconsciente da sua frequência. Você sente. Você sente o que aumenta, o que eleva a sua energia, o que diminui. Esteja sempre consciente disso. Você sabe o que vai te fazer bem, o que vai te fazer mal. Não é questão do que é certo e errado, sabe? Do que pode e que não pode. É o que você sabe que te faz bem. Regras são feitas para quem não tem consciência. Então, tipo assim, a pessoa que não tem consciência sobre natureza. Aí tem que ter a plaquinha lá, não joga lixo no meio da trilha, né? Tipo, para quem tem consciência, não precisa disso. Então, assim, crianças precisam de regras, né? Porque elas ainda não sabem das coisas. Quando a gente cresce, a gente sabe, entendeu? É tipo assim, é muito do que a gente tá. Na verdade, assim, eu gosto muito de falar isso, que muito do que a gente passa aqui, na verdade, nada mais é do que te fazer lembrar do que você sabe. Porque não é a gente, tipo, dizer, ó, faz isso, faz aquilo, segue desse jeito. Não, tipo, e as pessoas têm muito essa ideia de, eu vou seguir por esse caminho. Não, você vai ser o seu caminho. Mas aí é você lembrar disso, se tornar consciente disso aqui. Pô, eu sei que isso me faz bem. É lógico que você vai se alimentar bem, você vai fazer exercício todo dia. Você vai acordar mais cedo, ter uma rotina, um ritual matinal para você viver, curtir, sabe? Ter esses momentos com você. E, bom, é uma construção de florescer, né? O que você tem para dizer, Luísa, sobre o que fazer para elevar a frequência? Eu estava pensando que se eu for dar uma recomendação prática específica, uma das coisas principais na minha vivência e que eu ouço outras pessoas também falarem é manter uma constância de atividade física, porque a atividade física é movimento. Então, você movimenta a sua energia, você eleva a sua energia. E outra questão é você não se decepcionar, você ser leal a você. Se você diz, eu vou acordar e vou fazer, você acorda e você faz. Não deixa para depois, não aperta 5 minutos no soneca. Se comprometa com você mesmo. Tem a questão do merecimento que ajuda nisso também. Não aceitar o medíocre em mim. Isso também está em sintonia com isso. Então, eu me cuido, eu durmo no horário, eu acordo quando o despertador toca e eu vou fazer minha atividade física, porque vai ser bom para mim. Entra de novo na questão do auto-amor. E essa é uma das coisas essenciais, na minha opinião. Teve uma pessoa até que disse, no Pareto é o 80-20. Tipo, é o 20% de ação que você faz para ter 80% de resultado na vida. Manter constância de atividade física. Eu sou patinadora e foi uma grande mudança de minha vida. Eu não tinha tempo e aí teve um momento que eu estava muito sedentária, estava ficando mal, estava ficando triste. E aí eu parei, não, peraí. Eu fiz uma troca. Eu parei de jogar videogame, eu jogava no computador, na verdade. Parei de assistir série e comecei a patinar. Então eu saí de uma inércia e eu comecei a fazer movimento com o corpo. E isso foi elevando a minha energia. Então, veja suas prioridades.
troque algo que te faz mal, porque está ocupando tempo e não está acrescentando em nada. Na minha opinião, os jogos e as séries não acrescentavam em nada. Então, você está perdendo tempo e está me atrapalhando. E troque por algo que vai te beneficiar. Então, troca algo que te mantém na inércia, faz mal, por algo que te agrega. Então, troque uma série por fazer sua atividade física. Pode ser 15 minutos por dia, mas comece, depois implementa outra coisa. Mas a minha sugestão é você fazer algo que você ame. Eu amo patinar, estou patinando há 7 anos, mais ou menos. E também no momento que eu não senti que faz mais sentido, eu vou trocar. E outra, só mais uma coisa, assim, que colabora muito em manter vibração elevada. Ser grato. Parece mais intangível, mas a gratidão tá aqui, ó. Penúltima vibração nessa escala aqui. É muito elevado. Se você, quando vai reclamado, tipo, porque o sinal fechou, porque alguém buzinou, porque o cachorro latiu, porque você tem que fazer alguma coisa, se você implantasse na sua cabeça, opa, toda vez que eu for reclamar, eu vou agradecer por algo. De novo, eu tô trocando algo que baixa a minha vibração por algo que eleva. Então, é um combo aqui de benefício. Então, o sinal tá fechado. Ao invés de reclamar que o sinal fechou, gratidão porque eu estou num carro com ar-condicionado, ouvindo música seguro, eu tenho dinheiro para combustível. Ou se eu estou no ônibus, gratidão porque eu posso pagar minha passagem de ônibus, tem um veículo que está me levando para o lugar e eu não preciso ir a pé. Sempre tem alguma coisa para agradecer. Então, assim, as duas principais coisas que eu considero hoje para manter a vibração elevada é você manter o hábito da gratidão. Pelo menos antes de dormir, você agradeça pelo dia e manter a constância de atividade física. E ar bom, Legal. super também e ativo na atividade física. Isso que você falou, você tem uma rotina no geral, isso ajuda demais, assim, porque você tá organizado e quando você, por exemplo, vai dormir, você tem certeza que você fez o seu melhor. E aí você tá nessa constância também. Você, como eu falei, né, o sentido da vida é o crescimento. Quando você tem essa organização dos horários, né, de preferência treinar no mesmo horário. Se você vai ler um livro, ler no mesmo horário, enfim, as coisas que você faz no horário e fazer só aquilo de forma concentrada. Isso é um ponto importante também. Celular a gente tem que tomar muito cuidado. É uma ferramenta incrível, mas assim, eu deixo o meu Instagram desativado do celular, por exemplo. Desinstalado. Eu instalo quando eu vou usar. Aí quando eu não estou usando, eu desinstalo. Por quê? Porque o negócio é feito para viciar. E aí quando você tá viciado nisso, você entra lá o tempo inteiro, o negócio é feito para derreter o seu cérebro. É feito para te deixar distraído. É tanto estímulo, é tanta coisa acontecendo ali ao mesmo tempo. O seu cérebro fica fazendo várias micro decisões ao mesmo tempo. Cada segundo que você passa no Instagram, você está treinando ser distraído. Está treinando ser ansioso. Está treinando ficar doido, basicamente. Então, cara, use isso aqui de forma inteligente. Vai lá. Quando for usar, de preferência 2 vezes no dia só. Existem aplicativos que bloqueiam aplicativos. Eu usei isso por um tempo. Quando me vi viciado, isso aqui, tipo, apesar de estar aqui falando, né, tipo assim, na linha de frente falando aqui, mas, cara, todo mundo tá suscetível. O negócio é feito para viciar. Os caras sabem pegar em neurotransmissora, gatilho emocional, tudo isso. E sistema de recompensa, né? Então eu me vi viciado. Eu falei, pô, tô viciado nessa porra. E aí eu fui lá e aí eu baixei AppBlock, que tem pro Apple, né? E eu comprei lá a versão Pro lá para tipo, realmente coloquei no modo restrito por 100 dias. 100 dias eu só podia usar as redes sociais naqueles 2 horários que eu tinha. Aí eu usava, desbloqueava, fazia o que tinha que fazer. Isso aí é um período que você faz de disciplina. E aí uma outra dica prática. Você pode colocar aqui, tá, não precisa ser 100 dias. Você pode ser 15 dias. 15 dias de uma disciplina que seja difícil para você. Não que seja algo que você vai sustentar pelo resto da sua vida. Mas é tipo assim, hoje em dia a gente tá tão hiperestimulado, tão, sabe, alimento ultraprocessado, rede social, a gente tá tão de um lado assim, que faz mal pro nosso cérebro, que pra gente se alinhar de novo, a gente tem que ir pro outro extremo. Por 15 dias só. E, tipo, essa ideia do jejum, por exemplo. Você ir fazer um jejum de 7 dias sem comer e sem interação social. 7 dias no meio do mato. Eu fiz isso. 7 dias no meio do mato, numa cabana ali, sem falar com ninguém, só bebendo água. Você reconfigura, né? Tipo assim, você vai. Como que fala quando você reseta, né? Tipo, você volta tudo
para configuração de fábrica, por assim dizer. Você fica limpo. Defunto. Quando eu voltei do jejum, isso foi esse jejum de 7 dias que eu fiquei no meio do mato, eu voltei doido. Eu não sei se tem alguém da live aí, mas doido porque assim, eu tinha tanta energia, tanta coisa. Era uma coisa surreal. E eu voltei com jargão, assim, fera solta no mundo, eu falava. Porque eu me sentia, tipo, pegou um tigre e jogou na cidade. Porque eu tava tão aberto, com tanta energia, tanta força, sabe assim? E o raciocínio funcionando tão bem. E eu acordando todo dia, 4 da manhã, e, sabe assim, sozinho, vivendo, e aquela coisa, muita energia, muita força. Porque eu voltei para configuração, o sistema de recompensa voltou, estava sensível, eu sentia prazer em tudo, sabe? O nosso sistema de recompensa está muito hiperestimulado e a pessoa fica. Ela acha que está depressiva, não é que ela está depressiva, é porque o receptor dopaminérgico, que é a substância da motivação, tá super resistente. Então a pessoa não se sente motivada, ela não sente prazer, não sente nada, nada estimula ela, porque ela tem muito estímulo em rede social, na alimentação, né? Coisa mais pesada, pornografia, tudo isso. Então, 15 dias de uma rotina mais pesada é o suficiente para te alinhar. Uma semana já vai fazer muita diferença já. 15 dias vai consolidar isso. Disciplina pesada para sim, só para você entrar na inércia, porque isso você entra numa inércia. É como se fosse você começar a pedalar. E aí, quando você tá muito errado, é tipo começar a pedalar numa subida. Mas beleza, vai, faz essa força no começo, depois que a roda da bicicleta tá rodando, aí ela vai, tipo, muito mais leve. Você entra nesse fluxo, né? O que faz a gente entrar no fluxo é o nosso foco. E essa rotina concentrada, sem rede social, sem celular com notificação ligada, outra coisa. Desativa a notificação do celular. Quando você for ver as mensagens, você vê, para ver a mensagem, responde todo mundo. Se alguém precisar falar com você, a pessoa vai te ligar. Fique em paz, velho. A pessoa olha, não, vou perder as coisas. Não vai perder. Quem precisar, vai ligar. Fica de boa. E dessa forma, você tendo esses blocos, né, para fazer as coisas concentradas, você vai se sentir sempre em evolução. E assim você entra em fluxo com a vida, que é essa evolução. E você se sente bem. Então, isso é uma coisa. Você tá com essa rotina bem organizada, para você fazer suas coisas concentradamente, para você entrar no fluxo de ascensão, isso te deixa bem. E isso já te dá, assim, muita coisa. Por exemplo, eu não sei quem escreveu aí sobre o apego, né? Ah, eu não consigo evoluir porque eu tô apegado a coisa do passado. Muita coisa que a gente fica preso do passado vai embora quando a gente entra numa nova rotina. Porque você entrou no novo sistema, você entrou no novo modelo. É tipo, mudou. É como se fosse uma outra vida que recomeçou agora. Você renasceu. Tá Simplesmente mudando a ocupado. rotina. Você tá ocupado e tá fazendo as coisas. Tipo assim, cara, você entrou em outra vida. E você, quando você vai crescendo nisso, isso eu falo por mim. Você vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega, eu lembro, no começo da pandemia, quem eu era e as coisas que me atormentavam, me transtornavam. Quando passou a pandemia, que eu me passei tanto treinando, meditando, lendo, eu me desenvolvi muito na pandemia. Comecei a trabalhar na internet. Tudo isso fez eu crescer demais, assim, eu amadureci muito. E aí eu me vi tão grande, sabe? Que eu olhei para as coisas que me transtornavam no passado e pensei, isso aqui? Tipo, só isso me deixava desse jeito. Então, assim, o que a gente acha que é problema, na verdade, é a referência do nosso tamanho em relação com essa circunstância. Se a gente se vê, tipo assim, o que pode ser um problema terrível para uma pessoa, pode não ser nada para outra. Porque depende do tamanho que a pessoa se enxerga em relação àquele problema. E claro, isso é para cada pessoa, tipo, vai apertar mais numa coisa específica, mas quanto mais você se desenvolver, quanto mais você crescer, mais fácil vai ser. Tipo assim, você tá subindo de level, né? Você falou que gostava de jogar, é tipo, você tá no jogo de RPG level 9.999. Você mata todos os bichos, mata o chefão numa facadinha lá, porque você tá num nível muito alto, né? Tipo, é isso. Isso aí vai te fazer superar tudo também, se limpar de tudo. E, inclusive, essas próprias coisas que transtornam, essas próprias coisas que atormentam e tal, isso vira combustível para você queimar, né, nessa rotina. Você tá crescendo, tipo, tudo isso aí, quando você tá fluindo, você usa isso ao seu favor para você fazer mais. Eu muitas vezes treinava no puro ódio mesmo, na raiva terrível. Mas, cara, eu usava isso. E chega uma hora que você usa tanto isso que de repente passa.
Cara, passou. Nossa, aquele ódio terrível passou. Por quê? Porque eu dei vazão pra isso, deixei isso aí fluir. E foi pra uma coisa que me fez crescer. Tipo, foi, sabe? Você até lembra da coisa que aconteceu, mas não tem mais a carga emocional, porque você usou essa carga emocional como combustível. E uma última coisa que eu queria falar, uma coisa prática para deixar a frequência alta, e consequentemente, você com a frequência alta, você vai ter coragem para fazer o que você tem para fazer. Ritual matinal. Nessa rotina aí, coloca um ritual matinal. Acorda mais cedo, vai valer muito a pena. Dormir, pode dormir menos, tudo bem. Eu te garanto que você fazendo isso, você vai ter muito mais energia, mesmo dormindo menos. Você acordar mais cedo, cara, fazer uns alongamentos ali, não pegar no celular, fazer uns alongamentos, ficar de boa. E aí tem um negócio que eu chamo de armadura dourada, que eu faço toda manhã. Que é levantar os braços aqui, que é a pose da vitória. Tipo, isso aqui é arquetípico. Todo mundo sabe que isso aqui é a pose da vitória. O cara que passa a linha de chegada, ele faz isso daqui. Ninguém ensinou pra ele. Ninguém falou isso aqui. Quando você cruzar ali, você faz assim porque é legal pra tirar foto. Não, tipo, o cara sabe. Tá no subconsciente coletivo. É arquétipo, né? É vitória isso aqui. E, e aí existe um estudo já que comprova que você ficar 2 minutos assim, você aumenta os seus hormônios, os seus neurotransmissores, tudo melhora, sabe? Só de ficar assim, porque o corpo ele comunica pra mente. E, o Alisson tá aí, eu não sei se ele tá aí ainda, mas o Alisson ele trabalha comigo no circo, ele é brasileiro também, tá aqui na Alemanha, e os caras ficam falando o tempo inteiro. Ô, Arbo, desarma, Arbo, desarma! Porque eu fico. Eles falam que eu tô o tempo inteiro assim, na pose, assim, sabe? Mas, cara, é que eu tô o tempo inteiro assim, me sentindo bem, sabe? Eu não tô forçando essa pose, eu tô ali mesmo, sabe? Assim, tipo, eu acostumei com isso. E é desse jeito eu tô comunicando pra minha mente, pro meu espírito, que eu tô pronto, sabe? Eu tô preparado. Venho, tipo, tô aqui, tô atento, tô alerta, sabe assim? Isso começa a entrar em você, começa a fazer parte de você, né? Isso te modela de fato. E isso aqui, você fica aqui, cara, sentindo a vida, sabe? Cara, só ali, só sentindo esse poder fluindo em você. Cara, e aí tem dia que, sério, eu acordo e, tipo, sei lá, nesse quarto, assim, eu começo a pular de alegria, tipo, por quê? Porque nesse dia eu vou ser eu. E eu acho da hora pra caralho ser eu. Sabe assim, tipo, só por isso, cara, essa perspectiva de você viver um dia muito da hora porque você vai dar vazão pra ser você. Seja lá o que for, e ficar ali, cara, que da hora você eu hoje, sabe? E aí você vai, tudo bem, você vai para aquele trabalho chato, mas você vai ser, pra quem tá no trabalho chato, sei lá, né? Temporariamente, depois essa live vai sair. Mas enfim, aí o cara tá no trabalho chato ali, mas ali ele, cara, ele vai fazer acontecer um ambiente legal ali, sabe? Ou seja lá o que ele tiver que fazer, ele vai fazer diferente, né? Sendo ele. Então, e por último, né? Você falou sobre fazer coisa que ama, né? Você ama patinar e você faz isso te faz muito bem. Coragem, a etimologia da palavra coragem significa literalmente agir com o coração. Coração, agir, né? Então, o que é agir com o coração? É agir com amor, agir com o que você realmente ama. Agir é você fazer o que você ama, você precisa de muita coragem, pô, para se colocar, para realmente se realizar o seu sonho, que eu falei, a semente sair lá da semente, da terra e germinar é muita coragem. Você acontecer, você de fato se manifestar é muita coragem. Mas é isso, é assim que você vai expressar essa luz, esse amor, né? E uma outra coisa, para fechar aqui, sobre isso de que eu falei, né? De, pô, quem tá ouvindo a live agora, se tá numa coisa chata, vai sair, né? Cara, às vezes precisa de um momento disruptivo para você entender como as coisas funcionam. Depois desse único momento, sabe? Às vezes é o suficiente. Tipo, o cara vive uma vida toda sem sentido. Aí dá um clique assim, não, velho, vou sair disso aqui. E se joga, se lança e se abre pra vida e vê como é bom isso. Começa a caminhar sobre as águas. Isso é caminhar sobre as águas, na minha interpretação. É você estar firme na instabilidade, sabe? E é isso, você tá no desconhecido, mas você tá firme. Eu tô aqui, tô no meu caminho. E você começa a sentir isso vibrar e você se expandir através disso e muita coisa, ideia começa a vir. Fique em paz. Olha só, falando assim sobre o instinto de sobrevivência, que é o que bloqueia a pessoa de seguir o que ela realmente ama, do que ela sabe que é o caminho, né? É isso, a pessoa, tipo, já inconscientemente o que tá pegando ali é o medo da morte. Bom, se eu fizer isso, vou ficar sem emprego, não vou ser aceito, vou morrer, né? Vou ficar sem comida, vou morrer, vou ficar sem teto, vou morrer.
fique em paz. O seu instinto de sobrevivência não vai deixar. Vai brotar uma ideia. Quando você tá ali, no meio da treta, brota uma ideia. Assim, é isso. É isso. Você se joga no meio da selva e você vai aprender como enfrentar um dente de sabre lá, um tigre, um mamute, o que for. Você vai aprender, você desenvolve essa força. É o que eu falo do mandril, né? Você já me ouviu falar do mandril, Não Luísa? lembro. Não? Que o mandril, ele tem dois tipos de mandril. O mandril é aquele macaco que é o macaco mais colorido que tem na selva. E aí tem dois tipos. Tem o que desenvolve a coloração e tem o que não desenvolve a coloração. O que não desenvolve, ele vai para o caminho tipo da camuflagem. Os animais, no geral, na floresta, eles são camuflados. Por isso que eu gosto do mandril, porque ele é doido e fica colorido. Mas assim, os animais que são muito coloridos lá são os animais que são extremamente venenosos, né? Tipo um sapo, que você toca no sapo, você derrete sua mão. Então, é uma forma também dele se proteger. Ele quer ser visto, tipo assim, não toque em mim, porque senão você vai morrer. Então, também é uma forma de garantir a sobrevivência. Agora, os outros animais que não são venenosos, eles se camuflam. O mandril não tem veneno, não tem nada. O mandril, ele é um macaco, pô, é que nem a gente. É que nem a gente, tipo, se pintar todo colorido e ficar na selva ali, assim, oi! Se mostrando ali. É suicídio, né, fazer isso. Mas que eu falei, tem dois. Tem o que vai para camuflagem e tem o que vai para expressão, o caminho da expressão, para ser o que ele é, manifestar. Esses que desenvolvem a coloração, eles desenvolvem muito mais musculatura e um comportamento muito mais agressivo, territorial, enfim, mais força, assim, né? Dentro do sistema lá, dos mandrios, né? Deles, ali, dos animais. E por que isso acontece? Porque esse mandril que desenvolve a coloração, ele precisa dessa força, ele precisa dessa musculatura. É o que eu falei que o que te prepara para o caminho é o próprio caminho. Você tá numa situação que você precisa de força, então essa força vai chegar em você. Se você está numa situação que não precisa de força, não vai desenvolver a força, porque o seu corpo trabalha por instinto de sobrevivência, que é economizar energia. Então, para que ele vai fazer brotar força em você? Tipo, brotar os hormônios, os neurotransmissores de confiança e de tudo mais. Se não precisa disso, você está numa situação que não precisa disso, ele vai economizar essa energia. Então, é isso. Às vezes a pessoa está desmotivada, está com um problema hormonal, às vezes, porque ela está numa situação que não precisa disso. Ela se coloca, mudou o ambiente, mudou isso, tudo muda, a pessoa se transforma. A gente vê isso no mandril, a gente vê isso no gorila também. O gorila, quando ele se torna o líder do bando, as costas dele ficam prateadas. E ele fica muito mais forte. Do nada. Não é do nada, é que agora ele está na liderança, então ele precisa. É uma outra perspectiva, é outra coisa agora. Isso é uma mudança tão drástica na demanda dele que isso tem uma consequência no corpo dele, na estrutura física, na coloração dele. É muito louco, na pelugem, né? Igual o leão que tem a juba, e aí a juba cresce, e o outro leão que perde a batalha lá, e a juba cai, e tem várias dessas referências na natureza. E o ser humano é a mesma coisa, tipo, o nosso corpo ele é capaz de muito mais, a nossa mente é capaz de muito mais, se precisar. Se não precisar, vai ficar no mínimo. É isso. Aí a pessoa acha que não é capaz, ela acha que ela é limitada porque ela não está se colocando. Se coloca que você vai ver do que você é capaz. É isso. E considerando essa importância do meio, né, da influência do meio na gente, eu queria que você comentasse sobre sua mentoria. Ah, Sobre boa. o projeto. Beleza. Então, eu tenho a Academia de Potência Humana, que na verdade eu mudei o nome agora, para Para o quê? Academia do Fogo Mestres de Si. Formação para Mestre de Si. Que na verdade foi isso que sempre me fascinou. A questão de desenvolver o máximo potencial, isso vai servir para completar o trabalho de você ser um mestre de si mesmo. Isso é o que eu vejo como liberdade. Eu sou fascinado pela vida, então eu quero ser livre para ser eu e viver a vida o máximo possível. E a maneira que eu vejo isso é você criando o seu próprio caminho, criando a sua própria vida, criando o seu próprio sistema. Enquanto a gente está debaixo
de um paradigma de crença, né? Disso, aquilo, certo, errado, é isso aqui, é isso que pode, que não pode. Você só vive para cumprir essa regra e você nunca acontece, é tudo isso que a gente está conversando. Quando você está criando o seu próprio sistema, criando a sua própria vida, pô, manifesta muito mais, né? E para isso você vai ter que ter essa coragem de assumir a bronca, de ser um mestre de si mesmo, de assumir a autorresponsabilidade de tudo que se estende à sua vida. A liberdade, ela é correspondente à responsabilidade. E aí, responsabilidade, algumas pessoas entendam como essa pessoa é responsável porque ela faz tudo certinho. Não, não é nesse sentido que eu tô falando. Tô falando de responsabilidade no sentido de que o que acontece na minha vida é porque eu tô fazendo acontecer, porque eu escolhi seguir por esse caminho. Eu decidi isso, seja conscientemente ou inconscientemente, eu escolhi esse caminho para mim. E ponto. Eu tô sem dinheiro. É porque eu escolhi, não foi porque aconteceu tal coisa, porque é o governo, é porque isso aqui. Não, é você que escolheu estar na situação. Não é isso, né? E então é isso que eu vejo o que é liberdade. Essa é a liberdade absoluta, você ter a automaestria de que você conseguir criar uma vida sem ter uma interferência, tanto de fatores externos quanto de si mesmo, né? Então você treinar para você não ser refém, em primeiro lugar, dos seus próprios instintos, né? Então, alcançar o máximo potencial, que era o nome estava esse, né? Academia de Potência Humana. Mas o máximo potencial é ser total, é ser você. E a maior da potência, a maior de todas as potências humanas, ao meu ver, é a capacidade de criar. É a criatividade. É isso que faz o ser humano ser um humano. A gente cria, diferente dos animais. Mas a maioria dos animais, a maioria dos seres humanos vivem como animais. Não é porque a gente está nessa capa humanoide que a gente é humano. Se a pessoa só vive para comer, dormir, transar e garantir a sobrevivência e não cria nada, só reproduz, né? Os animais eles não criam, eles só reproduzem. O ser humano ele cria, quanta coisa que a gente criou. O ser humano, eu vejo que o trabalho do ser humano é justamente despertar para essa transcendentalidade, usando a nossa força animal, a nossa força física em prol do espírito, em prol da vontade, em prol da criatividade. Então, eu desenvolvi todo um sistema, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Que é, bom, baseado na árvore da vida, porque eu falo que a minha interpretação do Éden lá, né? O fruto do conhecimento do bem e do mal, o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, é justamente essa interpretação das regras, do que pode e não pode, é o julgamento, é a condenação, né? Tá na nossa mente o que é o bem e o mal. Mas lá no paraíso tinha essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a face de Deus, e tem a árvore da vida. A árvore da vida é o que está fluindo na gente, é a vida que flui, além da mente, é a vida. Então eu fiz muito inspirado na árvore da vida. E é para despertar os 7 poderes que eu falo. Aí tem, né, a coragem, tem a força de vontade, a automaestria, levitação, que eu falo, você se limpar, para você, sua energia tá fluindo tão leve que você levita. Aí tem o caminho do fogo, que eu falo, o caminho da expressão, você ser você, até chegar no último, que é você adquirir a chave do templo dos imortais. O templo dos imortais é você mesmo. Você ser o seu próprio templo, você tá intencionando tanto a sua vida, o seu caminho, a sua frequência, você está sendo a sua música, né? Se tudo é frequência, então somos uma música. Você está sendo a sua música, então você está emanando esse templo. E é imortal porque vivemos na eterna presença, intencionando isso e nos imortalizando em nossas criações. Quando a gente chega nesse ponto, a gente não é mais refém de um destino, do que o destino nada mais é do que o inconsciente mal resolvido, decisões inconscientes agindo. Isso é o que é o destino, né? Quando você está resolvido, você está intencionando sua vida, você se liberta do destino. Você está além, você está além de todo e qualquer sistema, de tudo. Você vive para criar agora. É um templo dos imortais. E eu entendo que isso é o que está escrito na Bíblia. Vós sois deuses. Né? Deuses criam. Nós somos deuses nesse sentido. Mas a gente tem que passar por um processo de despertar isso. Então é isso. Tá? E aí, na Academia do Fogo, eu falo que é do fogo porque é você viver nessa chama interior. Com essa chama acesa. Exercendo a sua vontade, né, pelo que você quer criar para sua vida, mestres de si. É uma formação para mestres de si. E então tem isso aí tá na minha bio do meu Instagram, do meu perfil. E aí dentro disso, quem quiser um acompanhamento dentro disso, uma coisa personalizada, aí tem a minha mentoria, que aí toda semana a gente faz
reunião e tem o grupo lá, então a gente conversa, então a gente se mantém nessa energia, né? Nesse ciclo infindável de ascensão, né? Essa espiral ascendente que nunca morre, né? Como falou, ou tá crescendo ou tá morrendo, então tá sempre crescendo, tá sempre nesse sentido. O meu objetivo com isso aqui foi justamente criar um ambiente onde as pessoas tivessem um caminho para trilhar, porque é isso, né? As pessoas, beleza, a gente fala muita coisa, mas qual um caminho prático? Faz isso, essa tarefa, essa. Então, cada lição que eu passo aqui tem uma tarefa. É tudo prático. Vai passando de fase, igual um jogo. E com a comunidade também, porque aí na comunidade estamos sempre falando, conversando, se inspirando, e as reuniões toda semana para a gente manter essa chama acesa e falar de coisas, coisas mais pessoais ali. Se for uma coisa muito pessoal, pode falar comigo individualmente também. E é isso. Aí, valores da comunidade lá do Academia do Fogo tem todos os meus cursos, tem curso de treinamento de parada de mão, de alquimia da energia sexual, outra coisa que eu falo, você saber usar a sua libido para se elevar, para transcender, para usar para adquirir poder, para treinar, para ganhar dinheiro, para elevar a sua consciência, a sua vibração, enfim, tudo isso tem o curso lá. Magnetismo pessoal para liderança, enfim, muita coisa. Tem tudo ali por R$ 50 por mês. Né? Tipo, coloquei um valor extremamente barato mesmo, acessível, porque eu quero colocar a galera lá. Tipo, o meu objetivo é esse. Né? Tipo, e quem não tem dinheiro, quem não tem R$ 50, às vezes é um moleque de 12 anos que não tem dinheiro, eu coloco lá, não cobro nada. E quando você puder pagar, você paga. Tá? Pra ser bem honesto. E aí, a mentoria é R$ 300 por mês. Ou 2.000 por ano, e agora, nessa virada, estou fazendo uma promoção de 1.500 por ano. O ano inteiro, R$ 1.500. Vai estar comigo, vai passar por todo esse processo até você ser, de fato, o criador da sua própria vida, que é a maior liberdade que existe. E você pode fazer o seu jabá aí também, para apresentar para minha galera que está assistindo aí também. Uma dúvida. Se a pessoa entra para sua academia e paga R$ 50 por mês, ela já participa da sua comunidade? Eu não sei se foi a minha internet que caiu aqui ou se foi a sua, mas aqui o vídeo travou. Não sei se é tempo limite da live também. Deixa eu ver aqui. Quem tá me ouvindo? Alguém aqui está me ouvindo? A dele? Ele saiu. Vamos ver se ele volta. Então, eu estava perguntando. Valeu, Levi. Gratidão por você que está aqui presente. Eu estava perguntando se faz parte da comunidade o preço de 50. Vou perguntar isso para ele, porque, gente, estar em comunidade ajuda muito. Como eu falei no início da live, eu entrei para a mentoria, que eu estava achando que era grandiosa demais. E assim, foi em dezembro agora, ainda estamos em dezembro, e já está me movimentando muito. Então, se você não tem como mudar o ambiente, mude de ambiente, vá para um lugar com pessoas que estejam ali para elevar seu sarrafo, para você se manter motivado. Estar em comunidade com pessoas que estão buscando a mesma coisa motiva muito. Então, eu estou aqui endossando esse movimento de participar de uma comunidade que colabore, porque a gente está aqui falando sobre vencer o medo de agir. Se eu sozinho não estou conseguindo, então eu posso contar com uma comunidade. Vou te chamar aqui de novo, Arbon. Ele já apareceu, já chamei aqui de novo, está voltando. E você que está vendo isso gravado, manda essa live para as pessoas que precisam de um empurrãozinho para ela poder se motivar também. Bem-vindo de volta. Obrigado. Acabou a bateria, né? Coloquei no carregador agora. Pergunta: a sua comunidade de R$ 50 por mês a pessoa. Quer dizer, por R$ 50 por mês a pessoa já tem acesso à comunidade? Tem acesso. Tá vendo aí? Eu tava falando aqui enquanto você tava fora, como é importante a gente participar de uma comunidade. Eu falei, gente, se por R$ 50 por mês faz parte de uma comunidade com isso e você não tá tendo medo de agir, esteja junto com pessoas que vão te motivar. Isso ajuda muito. Como eu também tô passando por isso também na mentoria, Mentoria Olimpo tá, tipo, eleva o sarrafo mesmo, sabe?
Legal. E sobre a minha atuação hoje, o que eu acho que faz mais sentido aqui de comentar, eu ensino muito sobre aqui a escala de Ágata, do Ágata Evolução. Eu tenho um e-book, o Manual das Frequências, onde eu explico cada frequência dessa, o que significa você estar lá. É seu perfil comportamental. Qualquer pessoa está em algum ponto dessa escala, e eu entendendo ela, eu entendo como é viver no medo, por exemplo, como é viver na paz. E eu também sei onde eu devo focar para elevar do ponto que eu estou para o nível acima. E eu fiz uma versão digital e uma versão para impressão também. Então, quem prefere livro impresso, anotar, pode pegar a versão para impressão e imprimir. E vai também um bônus para você ver formas de como identificar a sua própria vibração. Então, você vai descobrir onde você está aqui na escala. Esse é o principal produto que eu estou vendendo hoje. E, como o Arbon falou, você elevando sua vibração, você passa a ter mais coragem. Coragem está aqui, no início das vibrações médias. E a gente passa a ser mais nós mesmos, acessamos mais facilmente a intuição, conexão espiritual, a essência, e é mais fácil da gente viver o propósito, aquela coisa que faz sentido, e prosperar também, porque a gente entra em fluxo com o universo. E aí eu tenho também um e-book que é Como Elevar Minha Vibração. E lá eu boto a rotina, tudo que eu botei lá eu vivi, gente. E eu boto a rotina matinal, muito parecida com o que a Arbon falou, inclusive. E aí tem a prática da gratidão que eu falei, tem questão de bloqueio de celular também, enfim, evitar distrações. Porque se a gente está se distraindo, a gente também está nos distanciando da gente lidar de frente com aquilo que a gente precisa lidar, né? Para ter coragem. Ah, não vou lidar com isso, não. Vou aqui ficar mais um pouquinho nas redes sociais, porque é mais gostosinho. Então, tirando essas distrações, ajuda a gente a ficar focado e reunir a nossa energia, né? Nos sintonizar de novo para conseguir enfrentar o que precisa enfrentar. Palavras Perfeito. finais? Perfeito. E quanto que é para as pessoas que quiserem, que me acompanham, quiserem? O manual das frequências, que ensina a escala toda e tem o bônus de como descobrir a sua própria vibração, é 67. E aí, o Como Elevar Minha Vibração é R$ 27 apenas. E estão disponíveis Legal. na minha biografia. E são atividades. É um Legal. prático, Como Elevar Minha Vibração. É sem enrolação, assim, é objetivo. Você lê rápido, assim, você lê em talvez 1, 2 horas e você começa a aplicar no mesmo dia. Coisas como praticar Perfeito. gratidão, fazer atividade física, até beber água eu botei lá porque, gente, são coisas básicas que as pessoas não fazem. Sim. E aí ela tem que você calcular a Faz toda a quantidade certa diferença. de tomar água. Uhum. Legal. Perfeito. Que bom. Bom, considerações finais tinha falado, né? Me ajudem a realizar meu sonho. É um apelo que eu estou fazendo aqui. Eu tenho um sonho. Eu realmente acredito que nesse ponto da humanidade que eu vejo agora, a gente pode literalmente iluminar o mundo. Iluminando a nós mesmos sendo quem somos. Reconhecendo esse amor, essa luz dentro da gente. E a gente não vai precisar fazer nada além disso, porque você sendo o que você é, você estando inspirado na sua própria vida, você começa a inspirar quem está ao seu redor. É natural isso. E isso vai ficando cada vez mais. Tipo assim, aqui temos duas pessoas. Se essas duas, aqui nós dois, inspirarmos mais duas pessoas, que tem 23 aqui assistindo, mas tudo bem, vamos colocar aqui duas realmente, pô, acendeu a chama e tá vivendo. Essas duas que inspiram mais duas, aqui mais duas e mais duas. Pronto, é exponencial. E assim o mundo inteiro de uma hora, sabe? Eu vejo que isso realmente é possível, porque comunicação tá fácil agora. Agora é o momento disso, sabe? As nossos ancestrais antepassados, eles viveram para construir essa civilização para que seja possível essa comunicação agora, sabe? Foi tudo para isso. Tudo que a gente faz é para que a próxima geração viva melhor, né? E eu vejo que a próxima geração vai viver melhor na medida que agora a gente... Cara, o que a gente vai ficar fazendo agora? A gente já tem já o conforto, a gente tem a segurança. Esse que era o rolê da humanidade, né? Esse que era o BO da humanidade. Nossa, vamos fazer o negócio ficar mais confortável, né? Pra gente viver, mais garantir a sobrevivência.
beleza, a gente conseguiu isso, mas mesmo conseguindo isso, ainda tem tanta gente com depressão, ansiedade, às vezes até mais por conta de toda essa estimulação, TDAH, né? As pessoas desenvolvem, não é que nem nasce com TDAH, desenvolve isso, porque fica tão hiperestimulado aqui, distraído, acaba desenvolvendo. Mas a gente pode mudar tudo, né? A gente pode mudar o mundo mudando a nós mesmos, sabe? Como um grande ecossistema que cada célula vai se iluminando. E é só, tipo, ser você mesmo, colocar esse amor no seu coração para viver a vida, essa intenção mesmo, e sustentar essa intenção. E como a Luísa estava falando, você está rodeado de pessoas que também estão nisso, em comunidade, e ter essa coragem de se lançar no desconhecido, sabe? E ousar olhar para as estrelas. Estamos nesse momento, sabe? Agora é a hora, tipo, de acendermos, acendermos como espíritos aqui na Terra. E de fato vivemos tudo que a gente tem para viver. Tá tudo tão acessível, uma oportunidade tão rica, tão preciosa que nunca ninguém teve antes, sabe? É agora, agora a gente tem isso. Vamos aproveitar isso. Vamos, como eu tô falando, o meu sonho é que cada pessoa viva o seu sonho, viva a sua expressão, viva a sua verdade, viva livre, seja feliz pra caralho. É isso. Tá bom, gente? É isso. Realmente é o que genuinamente eu tenho no meu coração mesmo. E tudo o que é falado, na verdade, são formas diferentes para falar essa mesma coisa. É isso. Maravilhoso. Arbon, eu tô com você. Eu convoquei essa live, eu convidei você com esse objetivo, para que as pessoas tenham aquele empurrãozinho que estava faltando para elas brilharem e tomarem a ação, terem coragem para começarem a viver do que faz sentido delas também. E eu me sinto muito realizada com a entrega que a gente fez, com muita verdade. Torço para que a gente tenha tocado muitas pessoas que estão aqui conosco ainda, quem chegou depois também, que estava gravado. Passe essa mensagem adiante, como eu falei, quando o Arbon caiu. Compartilhe com as pessoas que você sente que estão precisando de mais esperança, estão precisando de uma inspiração, estão precisando do empurrão. Então, ajude a compartilhar luz, porque é assim, é começando na gente e também fazendo essas ações que a gente vai colaborando para isso tudo e no final é melhor para todos nós. Se eu faço essa parte, eu estou fazendo bem para o todo e que está fazendo bem para mim. Tudo que eu faço volta para mim e vem da nossa intenção. Então, começa de você. Então, dê o seu próximo passo. Torço não, agradeço pela sua presença. Arbon, mais uma vez, gratidão enorme por você ter aceitado o convite, Gratidão também. pela sua entrega, sua energia, é realmente muito contagiante e muito lindo o seu trabalho. Gratidão enorme. Não, obrigado. Eu me sinto honrado mesmo. Agradeço pelo convite. Gostei muito também da live, a participação de todo mundo aqui. Obrigado. Obrigado mesmo. Tá bom. Gratidão, então, gente. Obrigado. Vou deixar a salva a live, né? Vou deixar salvo, vou botar você como colaborador. Perfeito. Tá bom. Então tá bom. Tá bom. Então, boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, gratidão. Tchau, tchau. Tchau.